Carta encíclica Pascendi Dominici Gregis. Do Sumo Pontífice, Pio X. Aos patriarcas, primases, arcebispos, bispos e outros ordinários em paz e comunhão com a Sé Apostólica. Sobre as doutrinas modernistas. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. Introdução. A missão que nos foi divinamente confiada, de apacentar o rebanho do Senhor, entre os principais deveres impostos por Cristo, conta o de guardar com todo desvelo o depósito da fé transmitida aos santos, repudiando as profanas novidades de palavras e as oposições de uma ciência enganadora. E, na verdade, esta providência do Supremo Pastor foi em todo o tempo necessária à Igreja Católica, porquanto, devido ao inimigo do gênero humano, nunca faltaram homens de perverso dizer. Atos dos Apóstolos 20, 30. Vanílocos e sedutores. Tito 1, 10. Que caídos eles em erro, arrastam os mais ao erro. 2 Timóteo 3, 13. Contudo, há mistério confessar que nestes últimos tempos cresceu sobremaneira o número dos inimigos da cruz de Cristo, os quais, com artifícios de todo ardilosos, se esforçam por baldar a virtude vivificante da Igreja e solapar pelos alicerces, se dado-lhes fosse, o mesmo reino de Jesus Cristo. Por isto já não nos é lícito calar para não parecer faltarmos ao nosso santíssimo dever, e para que se nos não acuse de descuido de nossa obrigação, a benignidade de que, na esperança de melhores disposições, até agora usamos. E o que exige que sem demora falemos, é antes de tudo que os fautores do erro já não devem ser procurados entre inimigos declarados, mas, o que é muito para sentir e recear, se ocultam no próprio seio da Igreja, tornando-se destarte tanto mais nocivos quanto menos percebidos. Aludimos, veneráveis irmãos, a muitos membros do laicato católico e também, coisa ainda mais para lastimar, a não poucos do clero que, fingindo amor à Igreja e sem nenhum sólido conhecimento de filosofia e teologia, mas, embebidos antes das teorias envenenadas dos inimigos da Igreja, blasonam, postergando todo o comedimento, de reformadores da mesma Igreja, e cerrando ousadamente fileiras, se atiram sobre tudo o que há de mais santo na obra de Cristo, sem pouparem sequer a mesma pessoa do divino Redentor que, com audácia sacrílega, rebaixam a craveira de um puro e simples homem. Pasme, embora homens de tal casta, que nós os ponhamos no número dos inimigos da Igreja, não poderá porém, pasmar com razão quem quer que, postas de lado as intenções de que só Deus é juiz, se aplique a examinar as doutrinas e o modo de falar e de agir de que lançam eles mão. Não se afastará, portanto, da verdade quem os tiver como os mais perigosos inimigos da Igreja. Estes, em verdade, como dissemos, não já fora, mas dentro da Igreja, tramam seus perniciosos conselhos, e por isto, é por assim dizer nas próprias veias e entranhas dela que se acha o perigo, tanto mais ruinoso quanto mais intimamente eles a conhecem. Além de que, não sobre as ramagens e os brotos, mas sobre as mesmas raízes, que são a fé e suas fibras mais vitais, é que meneiam eles o machado. Batida pois esta raiz da imortalidade, continuam a derramar o vírus por toda a árvore, de sorte que coisa alguma poupam da verdade católica, nenhuma verdade há que não intentem contaminar. E ainda vão mais longe, pois pondo em obra o sem número de seus maléficos ardis, não há quem os vença em manhas e astúcias, porquanto, fazem promiscuamente o papel ora de racionalistas, ora de católicos, e isto com tal dissimulação que arrastam sem dificuldade ao erro qualquer incauto, e sendo ousados como os que mais o são, não há consequências de que se amedrontem e que não aceitem com obstinação e sem escrúpulos. Acrescente-se-lhes ainda, coisa aptíssima para enganar o ânimo alheio, uma operosidade incansável, uma assídua e vigorosa aplicação a todo o ramo de estudos e, ou mais das vezes, a fama de uma vida austera. Finalmente, e é isto que faz desvanecer toda a esperança de cura, pelas suas mesmas doutrinas, são formadas numa escola de desprezo a toda a autoridade e a todo freio, e, confiados em uma consciência falsa, persuadem-se de que é amor de verdade o que não passa de soberba e obstinação. Na verdade, por algum tempo esperamos reconduzi-los a melhores sentimentos e, para este fim, a princípio os tratamos com brandura, em seguida com severidade e, finalmente, bem a contragosto, servimos-nos de penas públicas. Mas vos bem sabeis, veneráveis irmãos, como tudo foi debalde, pareceram por momento curvar a fronte, para depois reerguê-la com maior altivez. Poderíamos talvez ainda deixar isto desapercebido, se tratasse somente deles. Trata-se porém das garantias do nome católico. Ah, pois, mistério quebrar o silêncio, que ora seria culpável, para tornar bem conhecidas a Igreja a esses homens tão mal disfarçados. E visto que os modernistas, tal é o nome com que vulgarmente e com razão são chamados, com astuciosismo ou engano costumam apresentar suas doutrinas, não coordenadas e juntas como um todo, mas dispersas e como separadas umas das outras, a fim de serem tidos por duvidosos incertos, ao passo que de fato estão firmes e constantes, convém, veneráveis irmãos, primeiro exibirmos aqui as mesmas doutrinas em um só quadro, e mostrar-lhes o nexo com que formam entre si um só corpo, para depois indagarmos as causas dos erros e prescrevermos os remédios para debelar-lhes os efeitos perniciosos. Primeiro parte. Exposição do sistema e sua divisão. E para procedermos com ordem em tão abstrusa matéria, convém notar que cada modernista representa e quase compendia em si muitos personagens, isto é, o de filósofo, o de crente, o de teólogo, o de historiador, o de crítico, o de apologista, o de reformador, os quais personagens todos, um por um, cumpre bem os distinga todo aquele que quiser devidamente conhecer o seu sistema e penetrar nos princípios e nas consequências das suas doutrinas. O modernista filósofo. Começando pelo filósofo, cumpre saber que todo o fundamento da filosofia religiosa dos modernistas assenta sobre a doutrina, que chamamos agnosticismo. Por força desta doutrina, a razão humana fica inteiramente reduzida à consideração dos fenômenos, isto é, só das coisas perceptíveis e pelo modo como são perceptíveis. Nem tem ela direito, nem aptidão para transpor esses limites. E daí segue que não é dado à razão elevar-se a Deus, nem conceder-lhe a existência, nem mesmo por intermédio dos seres visíveis.
Segue-se, portanto, que Deus não pode ser de maneira alguma objeto direto da ciência, e também com relação à história, não pode servir de assunto histórico. Postas estas premissas, todos percebem com clareza qual não deve ser a sorte da teologia natural, dos motivos de credibilidade, da revelação externa. Tudo isto os modernistas rejeitam e atribuem ao intelectualismo, que chamam ridículo sistema, posto já há muito tempo. Nem os abala ter a Igreja condenado formalmente erros tão monstruosos. Pois que, de fato, o Concílio Vaticano I assim definiu: se alguém disser que o Deus, único e verdadeiro, Criador e Senhor nosso, por meio das coisas criadas não pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, seja anátema. E também, se alguém disser que não é possível ou não convém que, por divina revelação, seja o homem instruído acerca de Deus e do culto que lhe é devido, seja anátema. E, finalmente, se alguém disser que a divina revelação não pode tornar-se crível por manifestações externas, e que por isto os homens não devem ser movidos à fé senão exclusivamente pela interna experiência ou inspiração privada, seja anátema. De que modo, porém, os modernistas passam do agnosticismo, que é puro estado de ignorância, para o ateísmo científico e histórico que, ao contrário, é estado de positiva negação, e por isso, com que lógica, do não saber se Deus interveio ou não na história do gênero humano, passam a tudo explicar na mesma história, pondo Deus de parte, como se na realidade não tivesse intervindo. Quem o souber que o explique. Há entretanto para eles uma coisa fixa e determinada, que é um dever ser até e a ciência a par da história, em cujas raias não haja lugar senão para os fenômenos, repelido de uma vez, Deus e tudo o que é divino. E dessa absurdíssima doutrina ver-se-á, dentro em pouco, que coisas seremos obrigados a deduzir a respeito da augusta pessoa de Cristo, dos mistérios e da sua vida e morte, da sua ressurreição e ascensão ao céu. Este agnosticismo, porém, na doutrina dos modernistas, não constitui senão a parte negativa. A positiva acha-se toda na imanência vital. Eis aqui o modo como eles passam de uma parte à outra. A religião, quer a natural quer a sobrenatural, é mistério seja explicada como qualquer outro fato. Ora, destruída a teologia natural, impedido o acesso à revelação ao rejeitar os motivos de credibilidade, é claro que se não pode procurar fora do homem essa explicação. Deve-se, pois, procurar no mesmo homem. E visto que a religião não é de fato senão uma forma da vida, a sua explicação se deve achar mesmo na vida do homem. Daqui procede o princípio da imanência religiosa. Demais, a primeira moção, por assim dizer, de todo fenômeno vital, deve sempre ser atribuída a uma necessidade. Os primórdios, porém, falando mais especialmente da vida, devem ser atribuídos a um movimento do coração, que se chama sentimento. Por conseguinte, como o objeto da religião é Deus, devemos concluir que a fé, princípio e base de toda a religião, se deve fundar em um sentimento, nascido da necessidade da divindade. Esta necessidade das causas divinas, não se fazendo sentir no homem senão em certas e especiais circunstâncias, não pode de per se pertencer ao âmbito da consciência. Oculta-se, porém, primeiro abaixo da consciência, ou, como dizem com vocábulo tirado da filosofia moderna, na subconsciência, onde a sua raiz fica, também oculta e incompreensível. Se alguém, contudo, lhes perguntar de que modo essa necessidade da divindade, que o homem sente em si mesmo, torna-se religião, será esta a resposta dos modernistas. A ciência e a história, dizem eles, acham-se fechadas entre dois termos. Um externo, que é um mundo visível, outro interno, que é a consciência. Chegados a um ou outro destes dois termos, não se pode ir mais adiante. Além destes dois limites acha-se o incognoscível. Diante deste incognoscível, seja que ele se ache fora do homem e fora de todas as coisas visíveis, seja que ele se ache oculto na subconsciência do homem, a necessidade de um quê divino, sem nenhum ato prévio da inteligência, como o quer o fideísmo, gera no ânimo já inclinado um certo sentimento particular, e este, seja como objeto seja como causa interna, tem envolvida em si a mesma realidade divina e assim, de certa maneira, une o homem com Deus. É precisamente a este sentimento que os modernistas dão o nome de fé e têm-no como princípio de religião. Nem acaba aí o filosofar, ou melhor, o desatinar desses homens. Pois, nesse mesmo sentimento, eles não encontram unicamente a fé, mas, com a fé e na mesma fé, do modo como a entendem, sustentam que também se acha a revelação. E que é o que mais se pode exigir para a revelação. Já não será talvez revelação, ou pelo menos princípio de revelação, aquele sentimento religioso, que se manifesta na consciência? Ou também o mesmo Deus a manifestar-se às almas, embora um tanto confusamente, no mesmo sentimento religioso. Eles ainda acrescentam mais, dizendo que, sendo Deus ao mesmo tempo objeto e causa da fé, essa revelação é de Deus como objeto e também provém de Deus como causa. Isto é, tem a Deus ao mesmo tempo como revelante e revelado. Segue-se daqui, veneráveis irmãos, a absurda afirmação dos modernistas, segundo a qual toda religião, sob diverso aspecto, é igualmente natural e sobrenatural.
Segue-se daqui a promíscua significação que dão aos termos consciência e revelação. Daqui a lei que dá a consciência religiosa, a par com a revelação, como regra universal, a qual todos se devem sujeitar, inclusive a própria autoridade da Igreja, seja quando ensina, seja quando legisla em matéria de culto ou disciplina. Entretanto, em todo este processo donde, segundo os modernistas, resultam a fé e a revelação, deve atender-se principalmente a uma coisa de não pequena importância, pelas consequências histórico-críticas, que daí fazem derivar. Aquele incognoscível, de que falam, não se apresenta a fé como que no isolado, mas, ao contrário, intimamente unido a algum fenômeno que, embora pertença ao campo da ciência ou da história, assim mesmo, de certo modo, transpõe os seus limites. Este fenômeno poderá ser um fato qualquer da natureza, contendo em si algum quê de misterioso, ou poderá também ser um homem, cujo talento, cujos atos, cujas palavras parecem nada ter de comum com as leis ordinárias da história. A fé, pois, atraída pelo incognoscível unido ao fenômeno, apodera-se de todo o mesmo fenômeno e de certo modo penetra da sua vida. Donde se seguem duas coisas. A primeira é uma certa transfiguração do fenômeno, por uma espécie de elevação das suas próprias condições, que o torna mais apto, qual matéria, para receber o divino. A segunda é uma certa desfiguração, resultante de que, tendo a fé subtraído ao fenômeno os seus adjuntos de tempo e de lugar, facilmente lhe atribui aquilo que em realidade não tem, o que particularmente se dá em se tratando de fenômenos de antigas datas, e isto tanto mais quanto mais remotas são elas. Destes dois pressupostos, os modernistas deduzem outros tantos cânones, que unidos a um terceiro, já deduzido de agnosticismos, constituem a base da crítica histórica. Esclareçamos o fato com um exemplo tirado da pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Cristo, dizem, a ciência e a história não acham mais do que um homem. Portanto, em virtude do primeiro cânon deduzido do agnosticismo, da história dessa pessoa, se deve riscar tudo o que sabe de divino. Ainda mais, por força do segundo cânon, a pessoa histórica de Jesus Cristo foi transfigurado pela fé. Logo, convém despojá-la de tudo o que a eleva acima das condições históricas. Finalmente, a mesma foi desfigurada pela fé, em virtude do terceiro cânon. Logo, se devem remover dela as falas, as ações, tudo enfim que não corresponde ao seu caráter, condição e educação, lugar e tempo em que viveu. É em verdade estranho tal modo de raciocinar, contudo é esta a crítica dos modernistas. O sentimento religioso, que por imanência vital surge dos esconderijos da subconsciência, é pois o germe de toda a religião e a razão de tudo o que tem havido e haverá ainda em qualquer religião. Este mesmo sentimento rudimentar e quase informe a princípio, pouco a pouco, sob o influxo do misterioso princípio que lhe deu origem, tem se ido aperfeiçoando, a par com o progresso da vida humana, da qual, como já ficou dito, é uma forma. Temos, pois, assim a origem de toda a religião, até mesmo da sobrenatural, e estas não passam de meias explicações do sentimento religioso. Nem se pense que a católica é excetuada, está no mesmo nível das outras, pois não nasceu senão pelo processo de imanência vital na consciência de Cristo, homem de natureza extremamente privilegiada, como o outro não houve nem haverá. Fica-se pasmo em se ouvindo afirmações tão audaciosas e sacrílegas. Entretanto, veneráveis irmãos, não é esta linguagem usada temerariamente só pelos incrédulos. Homens católicos, até muitos sacerdotes, afirmaram estas coisas publicamente, e com delírios tais se vangloriam de reformar a Igreja. Já não se trata aqui do velho erro, que a natureza humana atribuía um quase direito à ordem sobrenatural. Vai-se muito mais longe ainda, chega-se até a afirmar que a nossa santíssima religião, no homem Jesus Cristo assim como em nós, é fruto inteiramente espontâneo da natureza. Nada pode vir mais a propósito para dar cabo de toda a ordem sobrenatural. Por isto com suma razão o Concílio Vaticano I definiu, se alguém disser que o homem não pode ser por Deus elevado a conhecimento e perfeição, que supere as forças da natureza, mas por si mesmo pode e deve, com incessante progresso, chegar finalmente a possuir toda a verdade e todo o bem, seja anátema. Até agora porém, veneráveis irmãos, não lhes vimos dar nenhum lugar à ação da inteligência. Contudo, segundo as doutrinas dos modernistas, tem ela também a sua parte no ato de fé. Vejamos como. Naquele sentimento, dizem, de que tantas vezes já se tem falado, precisamente porque é sentimento e não é conhecimento, Deus de fato se apresenta ao homem, mas de modo tão confuso que em nada ou mal se distingue desse mesmo crente. Faz-se, pois, mistério lançar algum raio de luz sobre aquele sentimento, de maneira que Deus se apresente fora e distinto do crente. Ora, isto é obra da inteligência, a qual somente cabe o pensar e o analisar, e por meio da qual o homem a princípio traduz em representações mentais os fenômenos de vida que nele aparecem, e depois os manifesta com expressões verbais. Segue-se daí esta vulgar expressão dos modernistas: o homem religioso deve pensar a sua fé.
Sobrevindo, pois, a inteligência ao sentimento, inclina-se sobre este, elabora o todo, a modo de um pintor que ilumina e reanima os traços de um quadro estragado pelo tempo. O paralelo é de um dos mestres do modernismo. Neste trabalho a inteligência procede de dois modos. Primeiro, por um ato natural e espontâneo, exprimindo a sua noção por uma proposição simples e vulgar. Depois, com reflexão e penetração mais íntima, ou, como dizem, elaborando seu pensamento, exprime o que pensou com proposições secundárias, se forem finalmente sancionadas pelo Supremo Magistério da Igreja, constituirão o dogma. Assim pois, na doutrina dos modernistas, chegamos a um dos pontos mais importantes, que é a origem e mesmo a natureza do dogma. A origem do dogma põe neles, pois, naquelas primitivas fórmulas simples que, debaixo de certo aspecto, devem considerar-se como essenciais à fé, pois que a revelação, para ser verdadeiramente tal, requer uma clara aparição de Deus na consciência. O mesmo dogma, porém, ao que parece, é propriamente constituído pelas fórmulas secundárias. Mas, para bem se conhecer a natureza do dogma, é preciso primeiro indagar que relações há entre as fórmulas religiosas e o sentimento religioso. Não haverá dificuldade em o compreender para quem já tiver como certo que estas fórmulas não têm outro fim, senão o de facilitarem ao crente um modo de dar razão da própria fé. De sorte que essas fórmulas são como que umas intermediárias entre o crente e a sua fé. Com relação à fé, são expressões inadequadas do seu objeto e pelos modernistas se denominam símbolos. Com relação ao crente, reduzem-se a meros instrumentos. Não é portanto de nenhum modo ilícito afirmar que elas exprimem uma verdade absoluta. Portanto, como símbolos, são meras imagens de verdade, e portanto devem adaptar-se ao sentimento religioso, enquanto este se refere ao homem. Como instrumentos, são veículos de verdade e assim, por sua vez, devem adaptar-se ao homem, enquanto se refere ao sentimento religioso. E, pois que este sentimento tem por objeto o absoluto, apresenta infinitos aspectos, dos quais pode aparecer, hoje um, amanhã outro e da mesma sorte, como aquele que crê pode passar por essas e aquelas condições, segue-se que também as fórmulas, que chamamos dogmas, devem estar sujeitas a iguais vicissitudes, e por isso também a variarem. Assim pois, temos o caminho aberto à íntima evolução do dogma. Eis aí um acervo de sofismas, que subvertem e destroem toda a religião. Ousadamente afirmam os modernistas, e isto mesmo se conclui das suas doutrinas, que os dogmas não somente podem, mas positivamente devem evoluir e mudar-se. De fato, entre os pontos principais da sua doutrina, contam também este, que deduzem da imanência vital, as fórmulas religiosas, para que realmente sejam tais, e não são meras especulações da inteligência, precisam ser vitais e viver da mesma vida do sentimento religioso. Daí porém não se deve concluir que essas fórmulas, particularmente se forem só imaginárias, sejam formadas a bem desse mesmo sentimento religioso, porquanto nada importa a sua origem, nem o seu número, nem a sua qualidade. Segue-se, porém, que o sentimento religioso, embora modificando-as, se houver mister, as torna vitais e faz-las viver de sua própria vida. Em outros termos, é preciso a fórmula primitiva seja aceita e confirmada pelo coração, e que a subsequente elaboração das fórmulas secundárias seja feita sob a direção do coração. Procede daí que tais fórmulas, para serem vitais, hão de ser e ficar adaptadas tanto à fé quanto ao crente. Pelo que, se por qualquer motivo cessar essa adaptação, perdem sua primitiva significação e devem ser mudadas. Ora, sendo assim mutável o valor e a sorte das fórmulas dogmáticas, não é de admirar que os modernistas tanto as escarneçavam e desprezem, e que por conseguinte só reconheçam e exaltem o sentimento e a vida religiosa. Por isto, com maior atrevimento, criticam a Igreja acusando-a de caminhar fora da estrada, e de não saber distinguir entre o sentido material das fórmulas e sua significação religiosa e moral, e ainda mais, agarrando-se obstinadamente, mas em vão, a fórmulas falhas de sentido, de deixar a própria religião rolar no abismo. Cegos, na verdade, a conduzirem outros cegos, são esses homens que, inchados de orgulhosa ciência, deliram a ponto de perverter o conceito de verdade e o genuíno conceito religioso, divulgando um novo sistema, com o qual, arrastados por desenfreada mania de novidades, não procuram a verdade onde certamente se acha, e, desprezando as santas e apostólicas tradições, apegam-se a doutrinas ocas, fúteis, incertas, reprovadas pela Igreja, com as quais homens estultíssimos julgam fortalecer e sustentar a verdade. Gregório XVI, Encíclica Singularinus 7 julho de 1834. Assim, veneráveis irmãos, pensa um modernista como filósofo. O modernista crente
Agora, passando a considerá-lo como crente, se quisermos conhecer de que modo, no modernismo, o crente difere do filósofo, convém observar que, embora o filósofo reconheça por objeto da fé a realidade divina, contudo esta realidade não se acha noutra parte senão na alma do crente, como objeto de sentimento e afirmação. Porém, se ela em si mesma existe ou não fora daquele sentimento e daquela afirmação, isto não importa ao filósofo. Se, porém, procurarmos saber que fundamento tem esta asserção do crente, respondem os modernistas, é a experiência individual. Com esta afirmação, enquanto na verdade discordam dos racionalistas, caem na opinião dos protestantes e dos pseudo-místicos. Eis como eles o declaram: no sentimento religioso deve reconhecer-se uma espécie de intuição do coração, que pôs o homem em contato imediato com a própria realidade de Deus e lhe infunde tal persuasão da existência dele e da sua ação, tanto dentro como fora do homem, que excede a força de qualquer persuasão que a ciência possa adquirir. Afirmam, portanto, uma verdadeira experiência, capaz de vencer qualquer experiência racional. E se esta for negada por alguém, como pelos racionalistas, dizem que isto sucede porque esses não querem pôr-se nas condições morais que são necessárias para consegui-la. Ora, tal experiência é a que faz própria e verdadeiramente crente a todo aquele que a conseguir. Quanto vai dessa a doutrina católica? Já vimos essas ideias condenadas pelo Concílio Vaticano I. Veremos ainda como, com semelhantes teorias, unidos a outros erros já mencionados, se abre caminho para o ateísmo. Cumpre, entretanto, desde já, notar que, posta esta doutrina da experiência unida a outra do simbolismo, toda religião, não executada sequer a dos idólatras, deve ser tida por verdadeira. E na verdade, porque não fora possível se acharem tais experiências em qualquer religião, e não poucos presumem que de fato já se as tenha encontrado. Com que direito, pois, os modernistas negarão a verdade a uma experiência afirmada, por exemplo, por um maometano? Com que direito reivindicarão experiências verdadeiras só para os católicos? E os modernistas de fato não negam, ao contrário, concedem, uns confusa e outros manifestamente, que todas as religiões são verdadeiras. É claro, porém, que eles não poderiam pensar de outro modo. Em verdade, postos os seus princípios, em que se poderiam porventura fundar para atribuir falsidade a uma religião qualquer. Sem dúvida seria por algum destes dois princípios, ou por falsidade do sentimento religioso, ou por falsidade da fórmula proferida pela inteligência. Ora, o sentimento religioso, ainda que às vezes menos perfeito, é sempre o mesmo, e a fórmula intelectual para ser verdadeira basta que corresponda ao sentimento religioso e ao crente, seja qual for a força do engenho deste. Quando muito, no conflito entre as diversas religiões, os modernistas poderão sustentar que a católica tem mais verdade, porque é mais viva, e merece mais o título de cristã, porque mais completamente corresponde às origens do cristianismo. A ninguém pode parecer absurdo que estas consequências todas dimanem daquelas premissas. Absurdíssimo é, porém, que católicos e sacerdotes que, como preferimos crer, têm horror a tão monstruosas afirmações, se ponha quase em condição de admiti-las. Pois, tais são os louvores que tributam aos mestres desses erros, tais as homenagens que publicamente lhes prestam, que facilmente dão a entender que as suas honras não atingem as pessoas, que talvez de todo não desmereçam, antes, porém, aos erros, que elas professam às claras, e entre o povo procuram com todos os esforços propagar. Há ainda outra face, além da que já vimos, nesta doutrina da experiência, de todo contrária à verdade católica. Pois, ela se estende e se aplica à tradição que a Igreja tem sustentado até hoje, e a destrói. E com efeito, os modernistas concebem a tradição como uma comunicação da experiência original, feita a outrem pela pregação, mediante a fórmula intelectual. Por isto a esta fórmula, além do valor representativo, atribuem certa eficácia de sugestão, tanto naquele que crê, para despertar o sentimento religioso que sai entorpecido, e restaurar a experiência de há muito adquirida, como naqueles que ainda não creem, para despertar neles, pela primeira vez, o sentimento religioso e produzir a experiência. Por esta maneira a experiência religiosa abundantemente se propaga entre os povos, não só entre os existentes, pela pregação, mas também entre os vindouros, quer pelo livro, quer pela transmissão oral de uns a outros. Esta comunicação da experiência às vezes lança raízes e vinga, outras vezes se esteriliza logo e morre. O viver para os modernistas é prova de verdade, e a razão disto é que verdade e vida para eles são uma e a mesma coisa. E daqui, mais uma vez, se infere que todas as religiões existentes são verdadeiras, do contrário já não existiriam. Levadas as coisas até este ponto, veneráveis irmãos, já temos muito para bem conhecermos a ordem que os modernistas estabelecem entre a fé e a ciência, notando-se que neste nome de ciência incluem também a história. Antes de tudo se deve ter por certo que o objeto de uma é de todo estranho e separado do objeto de outra. Porquanto a fé unicamente se ocupa de uma coisa, que a ciência declara ser para si incognoscível.
Segue-se, pois, que é diversa a tarefa de cada uma. A ciência acha-se toda na realidade dos fenômenos, onde a fé por maneira alguma penetra. A fé, pelo contrário, ocupa-se da realidade divina, que de todo é desconhecido à ciência. Conclui-se, portanto, que nunca poderá haver conflito entre a fé e a ciência, porque, se cada uma se restringir a seu campo, nunca poderão encontrar-se, nem portanto contradizer-se. Se, entretanto, alguém objetar que no mundo visível há coisas que também pertencem à fé, como a vida humana de Cristo, responderão os modernistas negando. E a razão é que, conquanto tais coisas estejam no número dos fenômenos, todavia, enquanto viveram pela fé, no modo já indicado, foram pela mesma transfiguradas e desfiguradas, foram subtraídas ao mundo sensível e passaram a ser matéria do divino. Por este motivo, se ainda se quisesse saber se Cristo fez verdadeiros milagres e profecias, se verdadeiramente ressuscitou e subiu ao céu, a ciência agnóstica o negará e a fé o afirmará, e nem assim haverá luta entre as duas. Nega o filósofo como filósofo, falando a filósofos e considerando Cristo na sua realidade histórica. Afirma o crente, como crente, falando a crentes e considerando a vida de Cristo a reviver pela fé e na fé. De muito se enganaria quem, postas estas teorias, se julgasse autorizado a crer que a ciência e a fé são independentes uma da outra. Por parte da ciência, essa independência está fora de dúvida. Mas, já não é assim por parte da fé, que não por um só, mas por 3 motivos, se deve submeter à ciência. Efetivamente é de notar, em primeiro lugar, que em todo fato religioso, tirado da realidade divina e a experiência que o crente tem da mesma, tudo o mais, e principalmente as fórmulas religiosas, não sai do campo dos fenômenos, cai portanto sob o domínio da ciência. Afaste-se embora do mundo crente, se lhe aprouver. Mas, enquanto se achar no mundo, nunca poderá se furtar, queira ou não, às leis, às vistas, ao juízo da ciência e da história. Ainda mais, embora se tenha dito que Deus só é objeto da fé, isto entretanto não se deve entender senão da realidade divina e não da ideia de Deus. Esta é dependente da ciência, a qual, enquanto se deleita na ordem lógica, também se eleva até o absoluto e o ideal. E, pois, direito da filosofia ou da ciência indagar da ideia de Deus, dirigi-la na sua evolução, corrigi-la quando se lhe misturar qualquer elemento estranho. Fundados nisto é que os modernistas sustentam que a evolução religiosa deve ser coordenada com a evolução moral e intelectual, isto é, como ensina um dos seus mestres, deve ser-lhe subordinada. Deve-se enfim observar que o homem, em si, não suporta um dualismo, por conseguinte o crente experimenta em si mesmo uma íntima necessidade de harmonizar de tal sorte a fé com a ciência, que aquela não se opõe à ideia geral que a ciência forma do universo. Conclui-se, pois, que a ciência é de todo independente da fé. Esta, ao contrário, embora se declame que é estranha à ciência, deve-lhe submissão. Todas estas coisas, veneráveis irmãos, são diametralmente contrárias ao que o nosso antecessor Pio IX ensinava, dizendo, em matéria de religião, é dever da filosofia não dominar, mas servir, não prescrever o que se deve crer, mas aceitá-lo com razoável respeito, não perscrutar os profundos dos mistérios de Deus, mas piedosa e humildemente venerá-los. Os modernistas entendem isto às avessas. Pois, sobeja razão de aplicar-se-lhes o que outro nosso predecessor, Gregório IX, escrevia de alguns teólogos do seu tempo. Alguns dentre vós, excessivamente cheios de espírito de vaidade, com profanas novidades, se esforçam por transpor os limites traçados pelos santos padres, curvando a doutrina filosófica dos racionalistas à interpretação das páginas celestes, não proveito dos ouvintes, mas para dar mostras do saber. E estes, arrastados por doutrinas diversas, transformam em cauda a cabeça e obrigam a rainha a servir a escrava. Estas coisas tornar-se-ão ainda mais claras, tendo-se em vista o procedimento dos modernistas, de todo conforme com o que ensinam. Nos seus escritos e discursos parecem, não raro, sustentar ora uma ora outra doutrina, de modo a facilmente parecerem vagos incertos. Fazem-no, porém, de caso pensado, isto é, baseados na opinião que sustentam, da mútua separação entre a fé e a ciência. É por isto que nos seus livros muitas coisas se encontram das aceitas pelos católicos, mas, ao virar a página, outras se veem que pareceriam ditadas por um racionalista. Escrevendo, pois, história, nenhuma menção fazem da divindade de Cristo, ao passo que, pregando nas igrejas, com firmeza a professam. Da mesma sorte, na história não fazem o menor caso dos padres nem dos concílios. Nas instruções catequéticas, porém, citam-nos com respeito. Distinguem, portanto, outrosim a exegese teológica e pastoral da exegese científica histórica. Mais ainda, fundados no princípio que a ciência em nada depende da fé, quando tratam de filosofia, de história, de crítica, não sentindo o horror de pisar nas pegadas de Lutero. Condenado por Leão X, bula Exurgi Domini de 16 de maio de 1520.
Temos aberta a estrada para enfrentar a autoridade dos concílios e para contradizer à vontade as suas deliberações, e julgar os seus decretos e manifestar às claras tudo o que nos parece verdade, seja embora aprovado ou condenado por qualquer concílio, ostentam certo desprezo das doutrinas católicas, dos santos padres, dos concílios ecumênicos, dos magistérios eclesiásticos, e se forem por isto repreendidos, queixam-se de que se lhes tolhe a liberdade. Finalmente, professando que a fé há de sujeitar-se à ciência, continuamente e às claras criticam a Igreja, porque irredutivelmente se recusa a acomodar os seus dogmas às opiniões da filosofia, e eles, por sua vez, posta de parte a velha teologia, empenham-se por divulgar uma nova, toda amoldada aos desvarios dos filósofos. O modernista teólogo. Já é tempo, veneráveis irmãos, de passarmos a considerar os modernistas no campo teológico. Empenho árduo este, mas em poucas palavras diremos tudo. O fim a alcançar é a conciliação da fé com a ciência, ficando porém sempre incólume a primazia da ciência sobre a fé. Neste assunto o teólogo modernista se utiliza dos mesmos princípios da imanência e do simbolismo. Eis com que rapidez ele executa a sua tarefa. Diz o filósofo que o princípio da fé é imanente. Acrescenta o crente que esse princípio é Deus. Conclui pois o teólogo. Logo Deus é imanente no homem. Disto se conclui a imanência teológica. Outra adaptação. O filósofo tem por certo de que as representações da fé são puramente simbólicas. O crente afirma que o objeto da fé é Deus em si mesmo. Conclui pois o teólogo. Logo as representações da realidade divina são simbólicas. Segue-se daqui o simbolismo teológico. São erros enormes deveras. E quanto sejam perniciosos, vamos ver de um modo luminoso, observando-lhes as consequências. E para falarmos desde já do simbolismo, como os símbolos são, símbolos com relação ao objeto, e instrumentos com relação ao crente, dizem os modernistas que o crente, antes de tudo, não deve apegar-se demais à fórmula, que deve servir-lhe só no intuito de unir-se com a verdade absoluta, que a fórmula ao mesmo tempo revela e esconde, isto é, esforça-se por exprimi-la, sem jamais o conseguir. Querem, em segundo lugar, que o crente use de tais fórmulas tanto quanto lhe forem úteis, porquanto elas são dadas para auxílio e não para embaraço. Salvo porém o respeito que, por motivos sociais, se deve às fórmulas pelo público magistério julgadas aptas para exprimir a consciência comum, e enquanto o mesmo magistério não julgar de outro modo. Quanto à imanência, é na verdade difícil indicar o que pensam os modernistas, pois há entre eles diversas opiniões. Uns fazem-na consistir em que Deus, operando no homem, está mais intimamente no homem do que o próprio homem em si mesmo, e esta afirmação sendo bem entendida, não merece censura. Pretendem outros que a ação divina é uma e a mesma com a ação da natureza, como a causa primeira com a causa segunda, e isto já destruiria a ordem sobrenatural. Outros explicam-na, enfim, em um sentido que tem ressaídos de panteísmo, e estes, a falar a verdade, são mais coerentes com o restante das suas doutrinas. A este postulado da imanência ainda outro se acrescenta, que pode ser chamado da permanência divina. Estes entre si diferem do mesmo modo como a experiência privada difere da experiência transmitida por tradição. Esclareçamos isto com um exemplo, e seja ele tirado da Igreja e dos sacramentos. Não se pode crer, dizem, que a Igreja e os sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo. Isto não é permitido pelo agnosticismo, que em Cristo não vê mais do que um homem, cuja consciência religiosa, como a de qualquer outro homem, pouco a pouco se formou. Não o permite a lei da imanência, que não admite, como ele se exprime em externas aplicações. Proíbe-o também a lei da evolução, que para o desenvolvimento dos germens requer tempo e uma certa série de circunstâncias. Proíbe-o enfim a história, que mostra que tal foi realmente o curso dos acontecimentos. Todavia deve admitir-se que a Igreja e os sacramentos foram imediatamente instituídos por Cristo. Mas de que modo? Todas as consciências cristãs, é assim que eles o explicam, estavam virtualmente incluídas na consciência de Cristo, como a planta na semente. Ora, como os rebentos vivem a vida da semente, assim também afirmar-se deve que todos os cristãos vivem a vida de Cristo. Mas a vida de Cristo, segundo a fé, é divina, logo também a vida dos cristãos. Se pois esta vida, no correr dos séculos, deu origem à Igreja e aos sacramentos, com toda razão se poderá dizer que tal origem procede de Cristo e é divina. Pelo mesmo processo provam que as Escrituras e os dogmas são divinos. E com isto se conclui toda a teologia dos modernistas. É bem pouco, em verdade, porém, mais que abundante para quem professa que sempre e em tudo se devem respeitar as conclusões da ciência. Cada um, entretanto, poderá ir por si mesmo fazendo a aplicação destas teorias aos outros pontos, que vamos expor. Falamos até agora da origem e natureza da fé. Mas, como são muito os frutos da mesma, sendo os principais a Igreja, o dogma, o culto, os livros sagrados, também a respeito desses devemos saber o que dizem os modernistas. Começando pelo dogma, já sabemos, pelo que ficou dito, qual seja a sua origem e natureza.
O dogma nasce da necessidade que o crente experimenta de elaborar o seu pensamento religioso, a fim de tornar sempre mais clara a sua consciência e a de outrem. Consiste todo esse trabalho em esquadrinhar e polir a fórmula primitiva, não por certo em si mesma irracionalmente, mas segundo as circunstâncias ou, como de modo pouco inteligível dizem, vitalmente. O resultado disto é que, como já dissemos, ao redor da mesma se vão formando fórmulas secundárias, que mais tarde sintetizadas e reunidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificadas pelo magistério público como correspondentes à consciência comum, são chamados dogmas. Destas devem cuidadosamente distinguir-se as investigações teológicas, as quais porém, posto que não vivem da vida do dogma, contudo não são inúteis, seja para harmonizar a religião com a ciência e dissipar qualquer contraste entre elas, seja para iluminar a religião e defendê-la, e talvez ainda tenham a utilidade de preparar um futuro dogma. Do culto não haveria muito que dizer, se debaixo deste nome não se achassem também os sacramentos, a respeito dos quais muito erram os modernistas. Pretendem que o culto resulta de um duplo impulso, pois que, como vimos, pelo seu sistema, tudo se deve atribuir a íntimos impulsos. O primeiro é dar à religião alguma coisa de sensível. O segundo é a necessidade de propagá-la, coisa esta que se não poderia realizar sem uma certa forma sensível e sem atos santificantes, que se chamam sacramentos. Os modernistas, porém, consideram os sacramentos como meros símbolos ou sinais, bem que não destituídos de eficácia. E para indicar essa eficácia, servem-lhes de exemplo certas palavras que facilmente vingam, por terem conseguido a força de divulgar certas ideias de grande eficácia, que muito impressionam os ânimos. E assim como aquelas palavras são destinadas a despertar as referidas ideias, assim também o são os sacramentos com relação ao sentimento religioso, nada mais do que isto. Falariam mais claro, afirmando logo que os sacramentos foram só instituídos para nutrirem fé. Mas esta proposição é condenada pelo Concílio de Trento. Se alguém disser que estes sacramentos foram só instituídos para nutrirem fé, seja anátema. Já alguma coisa ficou dito sobre a natureza e origem dos livros sagrados. Segundo a mente dos modernistas, bem se pode defini-los uma coleção de experiências, não por certo das que de ordinário qualquer pessoa adquire, mas das extraordinárias e das mais elevadas que se tem dado em uma qualquer religião. É precisamente isto que os modernistas ensinam dos nossos livros do Antigo e Novo Testamento. Todavia, a estas suas opiniões muito astutamente acrescentam que, embora a experiência deva ser do tempo presente, pode assim mesmo receber matéria do passado e do futuro, enquanto o crente pela lembrança revive o passado como se fora o presente, ou já vive do futuro por antecipação. Deste modo se explica por que os livros históricos e apocalípticos são computados entre os livros sagrados. Assim pois, nestes livros, Deus fala por meio do crente, mas, como diz a teologia modernista, só por imanência e permanência vital. Perguntar-lhes-emos, pois, que é feito da inspiração? Respondem-nos que ela, a não ser talvez por uma certa veemência, não se distingue da necessidade que o crente experimenta de manifestar vocalmente ou por escrito a própria fé. Nota-se aqui certa semelhança com a inspiração poética, e neste sentido um deles dizia: Deus está entre nós, e agitados por ele nós nos inflamamos. Deste modo é que se deve explicar a origem da inspiração dos livros sagrados. Sustentam ainda os modernistas que a nenhuma passagem desses livros falta essa inspiração. Neste ponto alguém poderia julgá-los mais ortodoxos do que certos exegetas recentes, que em parte restringem a inspiração como, por exemplo, nas tais citações tácitas. Mas isto não passa de aparências e palavras. De fato, se segundo as leis do agnosticismo, consideramos a Bíblia um trabalho humano, feito por homens para a utilidade de outros homens, seja embora lícito ao teólogo apelidá-la de divina por imanência, de que modo poderia restringir-se nela a inspiração? Tal inspiração, de fato, admitem-na os modernistas. Não, porém, no sentido católico. Maior extensão de matéria nos oferece o que os modernistas afirmam da Igreja. Pressupõem que ela é fruto de uma dupla necessidade, humano crente, principalmente naquele que, tendo tido alguma experiência original e singular, precisa comunicar a outrem a própria fé, outra na coletividade, depois que a fé se tornou comum a muitos, para se reunir em sociedade, e conservar, dilatar e propagar o bem comum. Que é, pois, a Igreja. É um parto da consciência coletiva, isto é, da coletividade das consciências individuais que, por virtude da permanência vital, estão todas pendentes do primeiro crente, que para os católicos foi Cristo. Ora, toda a sociedade precisa de uma autoridade que a reja, e cujo mistério seja dirigir os membros para o fim comum e conservar com prudência os elementos de coesão, que em uma sociedade religiosa são a doutrina e o culto. Há, por isso, na Igreja Católica uma tríplice autoridade: disciplinar, dogmática e cultural. A natureza desta autoridade deve ser deduzida da sua origem, e da natureza, por sua vez, devem coligir-se os direitos e os deveres.
Foi erro das eras passadas pensar-se que a autoridade da igreja emanou de um princípio estranho, isto é, imediatamente de Deus, e por isto, com razão era ela considerada autocrática. Estas teorias, porém, já não são para os tempos que correm. Assim como a igreja emanou da coletividade das consciências, a autoridade emana virtualmente da mesma igreja. A autoridade, portanto, da mesma sorte que a igreja, nasce da consciência religiosa, e por esta razão fica dependente da mesma. E se faltar a essa dependência, torna-se tirânica. Nos tempos que correm o sentimento de liberdade atingiu o seu pleno desenvolvimento. No Estado civil a consciência pública quis um regime popular. Mas a consciência do homem, assim como a vida, é uma só. Se, pois, a autoridade da igreja não quer suscitar e manter uma intestina guerra nas consciências humanas, há também mister curvar-se a formas democráticas. Tanto mais que, se o não quiser, a hecatombe será iminente. Loucura seria crer que o vivo sentimento de liberdade, ora dominante, retroceda. Reprimindo e enclausurando com violência, transbordará mais impetuoso, destruindo conjuntamente a religião e a igreja. São estes os raciocínios dos modernistas que, por isto, estão todos empenhados em achar o modo de conciliar a autoridade da igreja com a liberdade dos crentes. Acresce ainda que não é só dentro do seu recinto que a igreja tem com quem entender-se amigavelmente, mas também fora. Não se acha ela só no mundo a ocupá-lo, ocupam-no também outras sociedades, com as quais não pode deixar de tratar e de relacionar-se. Convém, pois, determinar quais sejam os direitos e os deveres da igreja para com as sociedades civis. E bem se vê que tal determinação deve ser tirada da natureza da mesma igreja, tal qual os modernistas nula descreveram. As regras que hão de servir para este fim são as mesmas, que acima serviram para a ciência e a fé. Tratava-se então de objetos, aqui de fins. Assim pois, como por causa do objeto se disse que a fé e a ciência são mutuamente estranhas, também o Estado e a igreja são estranhos uma à outra, por causa do fim a que tendem, temporal para o Estado, espiritual para a igreja. Falava-se outrora do temporal sujeito ao espiritual, de questões mistas, em que a igreja intervinha qual senhora e rainha, porque então se tinha a igreja como instituída imediatamente por Deus, enquanto autor da ordem sobrenatural. Mas estas crenças já não são admitidas pela filosofia, nem pela história. Deve, portanto, a igreja separar-se do Estado, e assim também o católico do cidadão. E é por este motivo que o católico, não se importando com a autoridade, com os desejos, com os conselhos e com as ordens da igreja, e até mesmo desprezando as suas repreensões, tem direito e dever de fazer o que julgar o mais oportuno ao bem da pátria. Querer, sob qualquer pretexto, impor ao cidadão uma norma de proceder, é por parte do poder eclesiástico verdadeiro abuso, que se deve repelir com toda a energia. Veneráveis irmãos, as teorias de que dimanam todos estes erros são as mesmas que o nosso predecessor Pio VI condenou solenemente na Constituição Apostólica Auctorem Fidei, proposição 2. A proposição que afirma que o poder foi dado por Deus à Igreja, para que fosse comunicado aos pastores, que são os seus ministros, para a salvação das almas, entendida no sentido de que o poder do ministério e regime eclesiástico passa da comunidade dos fiéis para os pastores, é heresia. Proposição 3. Também aquele que afirma que o romano pontífice é chefe ministerial, entendida no sentido de que, não de Cristo na pessoa do bem-aventurado Pedro, mas da igreja recebeu como sucessor de Pedro, verdadeiro vigário de Cristo e chefe de toda a igreja, é herética. No entanto, a escola dos modernistas não basta que o Estado seja separado da igreja. Assim como a fé deve subordinar-se à ciência, quanto aos elementos fenomênicos, assim também nas coisas temporais a igreja tem que sujeitar-se ao Estado. Isto não afirmam talvez muito abertamente, mas por força de raciocínio são obrigados a admiti-lo. Em verdade, admitido que o Estado tenha absoluta soberania em tudo que é temporal, se suceder que o crente, não satisfeito com a religião do Espírito, se manifeste em atos exteriores, como, por exemplo, em administrar ou receber os sacramentos, isto já deve necessariamente cair sob o domínio do Estado. Postas as coisas neste pé, para que servirá a autoridade eclesiástica? Visto que esta não tem razão de ser sem os atos externos, estará em tudo e por tudo sujeita ao poder civil. É esta inelutável consequência que leva muitos dentre os protestantes liberais a desembaraçar-se de todo o culto externo e até de toda a sociedade religiosa externa, procurando pôr em voga uma religião que chamam individual. E se os modernistas, desde já, não se atiram francamente a esses extremos, insistem pelo menos em que a igreja se deixe espontaneamente conduzir por eles até onde pretendem levá-la e se amolde às formas civis. Isto quanto à autoridade disciplinar. Mais grave e perniciosos são suas afirmações relativamente à autoridade doutrinal e dogmática.
Assim pensam eles acerca do magistério eclesiástico. A sociedade religiosa não pode ser uma, sem unidade de consciência nos seus membros e unidade de fórmula. Mas esta dupla unidade requer, por assim dizer, um entendimento comum, a que compete achar e determinar a fórmula que melhor corresponda à consciência comum, e a esse entendimento convém ainda atribuir a autoridade conveniente, para poder impor à comunidade a fórmula estabelecida. Nesta união e quase fusão da mente designadora de fórmula e da autoridade que a impõe, acham os modernistas o conceito de magistério eclesiástico. Visto pois que o magistério, afinal de contas, não é mais do que um produto das consciências individuais, e só para cômodo das mesmas consciências lhe é atribuído o ofício público, resulta necessariamente que ele depende dessas consciências, e por conseguinte deve inclinar-se a formas democráticas. Proibir, portanto, que as consciências dos indivíduos manifestem publicamente as suas necessidades, e impedir a crítica o caminho que leva ao dogma a necessárias evoluções, não é fazer uso de um poder dado para o bem público, mas abusar dele. Da mesma sorte, no próprio uso do poder deve haver modo e medida. É quase tirania condenar um livro sem que o autor o saiba, e sem admitir nenhuma explicação nem discussões. Ainda aqui, portanto, deve adotar-se um meio termo, que ao mesmo tempo salve a autoridade e a liberdade. E nesse ínterim o católico poderá agir de tal sorte que, protestando seu profundo respeito à autoridade, continue sempre a trabalhar à sua vontade. Em geral admoestam a Igreja de que, sendo o fim do poder eclesiástico todo espiritual, não lhe assentam bem essas exibições de aparato exterior e de magnificência, com que só é comparecer às vistas da multidão. E quando assim o dizem, procuram esquecer que a religião, conquanto essencialmente espiritual, não pode restringir-se exclusivamente às coisas do espírito, e que as honras prestadas à autoridade espiritual se referem à pessoa de Cristo que a instituiu. Para concluir toda esta matéria da fé e seus diversos frutos, resta-nos por fim, veneráveis irmãos, ouvir as teorias dos modernistas acerca do desenvolvimento dos mesmos. Têm eles por princípio geral que numa religião viva, tudo deve ser mutável e mudar-se de fato. Por aqui abrem caminho para uma das suas principais doutrinas, que é a evolução. O dogma, pois, a Igreja, o culto, os livros sagrados e até mesmo a fé, se não forem coisas mortas, devem sujeitar-se às leis da evolução. Quem se lembrar de tudo que os modernistas ensinam sobre cada um desses assuntos, já não ouvirá com pasmo a afirmação deste princípio. Posta a lei da evolução, os próprios modernistas passam a descrever-nos o modo como ela se efetua. E começam pela fé. Dizem que a forma primitiva da fé foi rudimentar e indistintamente comum a todos os homens, porque se originava da própria natureza e vida do homem. Progrediu por evolução vital, quer dizer, não pelo acréscimo de novas formas, vindas de fora, mas por uma crescente penetração do sentimento religioso na consciência. Esse mesmo progresso se realizou de duas maneiras. Primeiro negativamente, eliminando todo o elemento estranho, como seja o sentimento de família ou de nacionalidade. Em seguida positivamente, com o aperfeiçoamento intelectual e moral do homem, donde resultou maior clareza para a ideia divina e excelência para o sentimento religioso. As mesmas causas que serviram para explicar a origem da fé, explicam também o seu progresso. A estas, porém, devem acrescentar-se aqueles gêmeos religiosos, a que chamamos profetas, dos quais o mais eminente foi Cristo, seja porque eles na sua vida ou nas suas palavras tinham algo de misterioso, que a fé atribuía à divindade, seja porque alcançaram novas e desconhecidas experiências em plena harmonia com as exigências do seu tempo. O progresso do dogma nasce principalmente da necessidade de vencer os obstáculos da fé, derrotar os adversários, repelir as dificuldades. Deve-se ainda acrescentar um contínuo esforço para se penetrar cada vez mais nos arcanos da fé. Deixando de parte outros exemplos, assim sucedeu com Cristo. Aquilo de divino que a fé a princípio lhe atribuía, foi-se gradualmente aumentando, até que definitivamente foi tido por Deus. O principal estímulo de evolução para o culto é a necessidade de se adaptar aos costumes e tradições dos povos e bem assim de gozar da eficácia de certos atos, já admitidos pelo uso. A Igreja acha finalmente a razão do seu evoluir na necessidade de se acomodar às condições históricas e às formas do governo publicamente adotadas. Isto dizem os modernistas de cada um daqueles princípios. E aqui, antes de passarmos adiante, queremos insistir em que se atente nessa doutrina das necessidades, porque ela, além do que já vimos, é como que a base e o fundamento desse famoso método que chamam histórico. Detendo-nos ainda na doutrina da evolução, observamos que, embora as necessidades sirvam de estímulo para a evolução, se ela não tivesse outros estímulos senão esses, facilmente transporia os limites da tradição, e assim desligada do primitivo princípio vital, já não levaria ao progresso, mas à ruína. Estudando, pois, mais a fundo o pensar dos modernistas, deve-se dizer que a evolução é como o resultado de duas forças que se combatem, sendo uma delas progressiva e outra conservadora.
A força conservadora está na igreja e a tradição. O exercício desta é próprio da autoridade religiosa, quer de direito, pois que é de natureza de toda a autoridade a distinguir-se o mais possível a tradição, quer de fato, pois que, retraída das contingências da vida, pouco ou talvez nada sente dos estímulos que impelem ao progresso. Ao contrário, a força que, correspondendo às necessidades, arrasta ao progresso, oculta-se e trabalha nas consciências individuais, principalmente naquelas que, como eles dizem, se acham mais em contato com vida. Neste ponto, veneráveis irmãos, já se percebe o despontar daquela perniciosíssima doutrina que introduz na igreja o laicato como fator de progresso. De uma espécie de convenção entre as forças de conservação e de progresso, isto é, entre a autoridade e as consciências individuais, nascem as transformações e os progressos. As consciências individuais, ou pelo menos algumas delas, fazem pressão sobre a consciência coletiva, e esta, por sua vez, sobre a autoridade, obrigando-a a capitular e pactuar. Admitido isto, não é de admirar ver-se como os modernistas pasmam por serem admoestados ou punidos. O que se lhes imputou como culpa, consideram um dever sagrado. Ninguém melhor do que eles conhece as necessidades das consciências, porque são eles e não a autoridade eclesiástica, os que se acham mais em contato com elas. Julgam quase terem-se encarnadas todas essas necessidades. Daí a persuasão que tem de falar e escrever sem medo. Nada se lhes dá das censuras da autoridade, porque se sentem fortes com a consciência do dever, e por íntima experiência sabem que merecem aplausos e não censuras. Nem tão pouco ignoram que os progressos não se alcançam sem combates, nem há combates sem vítimas, como foram os profetas de Cristo. Ainda que a autoridade os maltrate, não a odeiam, sabem que assim está cumprindo o seu dever. Lamentam apenas que se lhes não prestem ouvidos, porque isto será causa de atraso ao progresso dos espíritos. Mas, há de vir a hora de se romperem as barreiras, porque as leis da evolução poderão ser refreadas, quebradas, porém, nunca. Traçado este caminho, eles continuam com desprezo das repreensões e condenações, ocultando audácia inaudita com véu de aparente humildade. Simulam finalmente curvar a cabeça, mas, no entanto a mão e o pensamento prosseguem o seu trabalho com ousadia ainda maior. E assim avançam com toda a reflexão e prudência, tanto porque estão persuadidos de que a autoridade deve ser estimulada e não destruída, como também porque precisam de permanecer no seio da igreja, para conseguirem pouco a pouco assenhorear-se da consciência coletiva, transformando-a. Mal percebem, porém, quando assim se exprimem, que estão confessando que a consciência coletiva diverge dos seus sentimentos, e que portanto não tem direito de declarar-se intérpretes da mesma. Nada, portanto, veneráveis irmãos, se pode dizer estável ou imutável na igreja, segundo o modo de agir e de pensar dos modernistas. Para o que também não lhes faltaram precursores, esses de quem o nosso predecessor Pio IX escreveu, estes inimigos da revelação divina, que exaltam com os maiores louvores o progresso humano, desejariam com temerário e sacrílego atrevimento introduzi-lo na religião católica, como se a mesma não fosse obra de Deus, mas obra dos homens, ou algum sistema filosófico, que se possa aperfeiçoar por meios humanos. Enc. Quipluridos, 9 de novembro de 1846. Acerca da revelação particularmente, e do dogma, os modernistas nada acharam de novo, pois, a sua mesma doutrina, antes deles, já fora condenada no silabo de Pio IX nestes termos. A divina revelação é imperfeita e por isto está sujeita a contínuo e indefinido progresso, correspondente ao da razão humana, silabo, proposição condenada 5. E mais solenemente ainda a proscreve o Concílio Vaticano I por estas palavras: a doutrina da fé por Deus revelada, não é proposta à inteligência humana para ser aperfeiçoada, como uma doutrina filosófica, mas é um depósito confiado à esposa de Cristo, para ser guardado com fidelidade e declarado com infalibilidade. Segue-se pois que também se deve conservar sempre aquele mesmo sentido dos sagrados dogmas, já uma vez declarado pela Santa Mãe Igreja, nem se deve jamais afastar daquele sentido sob pretexto e em nome de mais elevada compreensão. Constituição Dei Filios, capítulo 4. De maneira alguma poderá seguir-se daí que fique impedida a explicação dos nossos conhecimentos, mesmo relativamente à fé. Ao contrário, isto a auxilia e promove. Neste sentido é que o concílio prossegue dizendo: cresça, pois, e com ardor progrida a compreensão, a ciência, a sapiência tanto de cada um como de todos, tanto de um só homem como de toda a igreja com o passar das idades e dos séculos, mas no seu gênero somente, isto é, no mesmo dogma, no mesmo sentido, no mesmo parecer. O modernista historiador e crítico. Já entre os sequazes do modernismo consideramos o filósofo, o crente e o teólogo. Resta agora examinarmos também o historiador, o crítico e o apologista. Há certos modernistas que se atiram a escrever história, que parecem muito preocupados em não passar por filósofos e chegam até a declarar-se totalmente alheios aos conhecimentos filosóficos.
É isto um rasgo de finíssima astúcia, para que ninguém os julgue embebidos de preconceitos filosóficos e assim pareçam, como eles dizem, completamente objetivos. Em verdade, porém, a sua história ou crítica não fala senão filosofia e as suas deduções procedem por bom raciocínio dos seus princípios filosóficos. Isto se faz manifesto a quem refletir com ponderação. Os 3 primeiros cânones desses tais historiadores ou críticos são aqueles mesmos princípios que acima deduzimos dos filósofos, isto é, o agnosticismo, o teorema da transfiguração das coisas pela fé, e o outro que nos pareceu poder denominar da desfiguração. Vamos examinar-lhes já, em separado, as consequências. Segundo o agnosticismo, a história, bem como a ciência, só trata de fenômenos. Por conseguinte, tanto Deus como qualquer intervenção divina nas causas humanas deve ser relegado para a fé, como de sua exclusiva competência. Se tratar, pois, de uma causa em que intervier duplo elemento, isto é, o divino e o humano, como Cristo, a Igreja, os sacramentos e coisas semelhantes, devem separar-se e discriminar-se tais elementos, de tal modo que o que é humano passe para a história, o que é divino para a fé. É este o motivo da distinção que só em fazer os modernistas entre um Cristo da história e um Cristo da fé, e uma igreja da história e uma igreja da fé, entre sacramentos da história e sacramentos da fé, e assim por diante. Em seguida, esse mesmo elemento humano que vemos o historiador tomar para si, tal qual se manifesta nos monumentos, deve ser tido como elevado pela fé, por transfiguração, acima das condições históricas. Convém, portanto, subtrair-lhe de novo os acréscimos feitos pela fé, e restituí-los à mesma fé e à história da fé. Assim se deve proceder, tratando-se de Jesus Cristo, em tudo o que excede as condições de homem, seja natural, como a psicologia nos apresenta, seja conforme as condições do lugar e tempo em que viveu. Demais, em virtude do terceiro princípio filosófico, também as coisas que não saem fora das condições da história, fazem-nas eles como que passar pela joeira, e eliminam, relegando a fé, tudo o que, a juízo seu não entrar na lógica dos fatos, nem for conforme a índole das pessoas. Assim, querem que Cristo não tenha dito aquelas coisas que parecem não estar ao alcance do vulgo. Por isto eliminam da sua história real e transportam para a fé todas as alegorias que se encontram nos seus discursos. E com que critério, perguntamos, seguiam eles nesta escolha? Pela consideração do caráter do homem, das condições em que se achou a sociedade, da educação, das circunstâncias de cada fato. Em uma palavra, por uma norma que, se bem a entendemos, se resume em mero subjetivismo. Isto é, procuram apoderar-se da pessoa de Jesus Cristo e como que revestir-se dela, e assim lhe atribuem, nem mais nem menos, tudo o que eles mesmos fariam em circunstâncias idênticas. Assim pois, para concluirmos, a priori, e partindo de certos princípios que admitem, embora afirmem que os ignoram, na história real afirmam que Cristo nem foi Deus, nem fez coisa alguma de divino, e como homem, que ele fez e disse apenas aquilo que eles, referindo-se ao tempo em que viveu, acham que podia ter feito e dito. Assim pois, como a história recebe da filosofia as suas conclusões, assim também a crítica, por sua vez, as recebe da história. O crítico, seguindo a pista do historiador, divide todos os documentos em 2 partes. Depois de fazer o tríplice corte acima referido, passa todo o restante para a história real, e entrega a outra parte à história da fé, ou noutros termos, à história interna. Os modernistas põem grande empenho em distinguir estas 2 histórias, e, note-se bem, contrapõem na história da fé a história real, enquanto real. Daí resulta, como já vimos, um duplo Cristo, o real, e outro que, de fato, nunca existiu, mas pertence à fé, um que viveu em determinado lugar e tempo, outro que se encontra nas piedosas meditações da fé. Tal, por exemplo, é o Cristo descrito no Evangelho de São João, o qual evangelho, pretendem os modernistas, do princípio ao fim é mera meditação. Mas o domínio da filosofia na história ainda vai além. Feita, como dissemos, a divisão dos documentos em 2 partes, apresenta-se de novo o filósofo com seu princípio de imanência vital, e prescreve que tudo o que se acha na história da Igreja deve ser aplicado por emanação vital. E visto como a causa ou condição de qualquer emanação vital procede de alguma necessidade, todo acontecimento deve ser a consequência de uma necessidade, e deve considerar-se historicamente posterior a ela. Que faz então o historiador? Entregue de novo ao estudo dos documentos, tanto nos livros sacros quanto nos demais, vai formando um catálogo de cada uma das necessidades que por sua vez se apresentaram à Igreja, quer relativos ao dogma, quer ao culto ou a outras matérias. Feito este catálogo, passam ao crítico. Este, pois, manuseia os documentos destinados à história da fé e os distribui de idade em idade, de maneira que correspondam ao elenco que lhe foi dado, e tudo isto faz tendo sempre em vista o preceito de que o fato é precedido da necessidade, e a narração, do fato. Bem poderia ser que certas partes da Escritura Sagrada, como as epístolas, também fossem um fato criado pela necessidade.
Seja como for, o certo porém é que não se pode determinar a idade de nenhum documento, senão pela época em que cada necessidade se manifestou na igreja. Convém ainda distinguir entre o começo de um fato e o seu desenrolar, porquanto, o que pode nascer em um dia, não cresce senão com o tempo. Esta é a razão pela qual o crítico ainda deve bipartir os documentos, já dispostos segundo as idades, segregando os que se referem às origens de um fato dos que pertencem ao seu desenvolvimento, e dispondo de novo estes últimos em ordem cronológica. Feito isto, reaparece o filósofo e obriga o historiador a conformar os seus estudos com os preceitos e as leis da evolução. E o historiador, conformando-se, torna a esquadrinhar os documentos, a procurar com cuidado as circunstâncias em que se achou a igreja, no correr dos tempos, as necessidades internas e externas que a impeliram ao progresso, os obstáculos que se levantaram, numa palavra, tudo que puder servir para determinar o modo pelo qual se realizaram as leis da evolução. Concluído este trabalho, ele esboça em suas linhas principais a história do desenvolvimento dos fatos. Segue-se-lhe o crítico, que a este esqueleto histórico adapta os demais documentos. Escreve-se então a narração, está completa a história. Mas agora perguntamos, essa história a quem se deve atribuir? Ao historiador ou ao crítico? A nenhum dos dois, por certo, mas ao filósofo. Tudo foi exarado por apriorismo, e certamente por um apriorismo abundante em heresias. São na verdade para lastimar esses homens, dos quais o apóstolo disse, desvairaram em seus pensamentos, gabando-se de sábios, estultos é que se tornaram. Romanos 1, 21 e 22. Mas ao mesmo tempo provocam a indignação, quando acusam a igreja de corromper os documentos para fazê-los servir aos próprios interesses. Isto é, atiram sobre a igreja aquilo de que a própria consciência manifestamente os acusa. Dessa desagregação e da disseminação dos documentos pelo decurso do tempo, segue-se naturalmente que os livros sagrados não podem absolutamente ser atribuídos aos autores de quem trazem o nome. E esta é a razão por que os modernistas não hesitam em afirmar a miúdo que esses livros, especialmente o Pentateuco e os 3 primeiros evangelhos, de uma breve narração primitiva, foram pouco a pouco se avolumando por acréscimos e interpolações, seja a modo de interpretações teológicas ou alegóricas, seja a modo de transições para ligarem entre si as diversas partes. Noutros termos mais breves e mais claros, querem que se deva admitir a evolução vital dos livros sacros, nascida da evolução da fé e correspondente à mesma. Acrescentam ainda que os sinais de tal evolução aparecem tão manifestos, que se poderia escrever a história dos mesmos. E chegam mesmo a escrever essa história, e com tanta persuasão que parecem eles mesmos ter visto com seus próprios olhos cada um dos escritores, que nos diversos séculos estenderam a mão sobre a escritura para ampliá-la. Para confirmá-lo, recorrem à crítica que chamam textual, e se esforçam em persuadir que este ou aquele fato, estes ou aqueles dizeres, não se acham no seu lugar, e aduzem ainda outras razões deste mesmo quilate. Dir-se-ia, na verdade, que se preestabeleceram certos tipos de narrações ou alocuções que servem de critério certíssimo para julgar se uma coisa está no seu lugar ou fora dele. Com semelhante método, julgue quem puder fazê-lo, se eles podem ser capazes de discernir. E no entanto, quem os ouvir discorrer a respeito dos seus estudos relativos à escritura, na qual lograram descobrir tantas incongruências, é levado a crer que antes deles ninguém manuseou aqueles livros, e que não houve uma infinita multidão de doutores, em talento, em sabedoria, e na santidade da vida muito superiores a eles, que os esquadrinharam em todos os sentidos. E para esses sapientíssimos doutores tão longe estavam as sagradas escrituras de ter alguma coisa de repreensível que, ao contrário, quanto mais eles as aprofundavam, tanto mais agradeciam a Deus ter se dignado de assim falar aos homens. Mas é que os nossos doutores não se entregaram ao estudo das escrituras com os meios de que se proviram os modernistas. Isto é, não se deixaram amestrar nem guiar por uma filosofia que tem a negação de Deus por ponto de partida, e nem se arvoraram a si mesmos em norma de bem julgar. Parece-nos, pois, já estar bem declarado o método histórico dos modernistas. O filósofo abre o caminho, segue o historiador, logo após, por seu turno, a crítica interna e textual. E como é próprio da primeira causa comunicar sua virtude às segundas, claro está que tal crítica não é uma qualquer crítica, mas por direito deve chamar-se agnóstica, imanentista, evolucionista, e por isso quem a professa ou dela se utiliza, professa os erros que se contêm nela e se põe em oposição com a doutrina católica. Por esta razão é muito de admirar que tal gênero de crítica possa hoje ter tão grande aceitação entre católicos. Isto assim sucede por 2 motivos. Primeiro é a aliança íntima que há entre os historiadores e críticos desse gênero, não obstante qualquer diversidade de nacionalidade ou de crenças. O outro é a incrível audácia com que qualquer parvoíce que algum deles diga é pelos outros sublimada e decantada como o progresso da ciência. Se alguém negar, leva a pecha de ignorante. Se, porém, o aceitar e defender, será coberto de louvores.
Disto se segue que não poucos ficam enganados. Entretanto, se melhor considerassem as coisas, ficariam, ao contrário, horrorizados. Desta prepotente imposição dos extraviados, desse incauto assentimento dos pusilânimes, produz-se uma certa corrupção de atmosfera, que penetra em toda a parte e difunde o contágio. Mas passemos ao apologista. O modernista apologeta. Entre os modernistas também este depende duplamente do filósofo. Primeiro indiretamente, tomando para matéria a história escrita sob a direção do filósofo, como vimos. Depois diretamente, aceitando do filósofo os princípios e os juízos. Vem daqui o preceito comum da escola modernista, que a nova apologética deve dirimir as controvérsias religiosas por meio de indagações históricas e psicológicas. Por isso, esses apologetas começam o seu trabalho advertindo os racionalistas de que não defendem a religião com os livros sacros, nem com as histórias vulgarmente usadas na igreja e escritas à moeda antiga. Fazem-no, porém, com a história real, composta segundo os preceitos modernos e com método moderno. Assim o dizem, não como se argumentassem ad hominem, mas porque de fato acreditam que só em tal história se acha a verdade. Quando escrevem também, não se preocupam de insistir na própria sinceridade. Já são bastante conhecidos entre os racionalistas, já foram louvados como combatentes sob o mesmo estandarte. E desses louvores, que um verdadeiro católico deverá rechaçar, eles muito se lisonjeiam e se servem como de escudo contra as censuras da igreja. Vejamos como qualquer um deles faz praticamente semelhante apologética. O fim que se propõe é de conduzir o homem que ainda não crê, a sentirem-se aquela experiência da religião católica que, para os modernistas, é base da fé. Há dois caminhos a seguir, um objetivo e outro subjetivo. O primeiro parte do agnosticismo, e tende a demonstrar que na religião, especialmente na católica, há tal energia vital, que obriga todo sábio psicólogo e historiador a admitir que na sua história se esconde alguma coisa incógnita. Para este fim é mister provar que a religião católica, qual hoje existe, é a mesma fundada por Cristo, ou melhor, é o progressivo desenvolvimento da semente a que Cristo deu origem. Convém, por conseguinte, antes de tudo, determinar qual seja essa semente. Pretendem eles fazê-lo pela seguinte fórmula: Cristo anunciou a vida do reino de Deus, a realizar-se em breve, sendo ele o seu Messias, isto é, o executor e organizador mandado por Deus. Depois disto convirá demonstrar como essa semente, sempre imanente na religião católica e permanente, devagar e a passo com a história, se foi desenvolvendo e adaptando às sucessivas circunstâncias, assimilando vitalmente tudo que nas mesmas lhe apresentavam de útil às formas doutrinais, cultuais, eclesiásticas, superando ao mesmo tempo os obstáculos, desbaratando os inimigos, e sobrevindo toda sorte de contradições e lutas. Depois que todas estas coisas, a saber, os obstáculos, os inimigos, as perseguições, os combates, bem como a vitalidade e fecundidade da igreja, se tiverem mostrado tais que, conquanto na história da mesma, se vejam observadas as leis da evolução, todavia não são bastantes ainda para uma explicação cabal, virá pela frente o incógnito, que se apresentará por si mesmo. Assim dizem eles. Contudo, em todo este raciocinar há uma coisa que não percebem, que aquela determinação da semente primitiva é fruto exclusivo do apriorismo do filósofo agnóstico e evolucionista, e que a própria semente é por ele tão gratuitamente definida, que deveras parece convir à sua causa. Mas esses apologetas, ao passo que com os referidos argumentos procuram asseverar e persuadir a religião católica, também por outra parte conseguem que ela contém muitas coisas que desagradam. E também, com um prazer mal disfarçado, publicamente propalam que também em matéria dogmática encontram erros e contradições. Não obstante acrescentarem que tais erros e contradições só merecem desculpas, mas, e é o que mais se admira, devem ser legitimados e justificados. Assim também nas Sagradas Escrituras, afirmam-no, ocorrem muitos erros em matéria científica e histórica. Mas aqueles livros, acrescentam, não tratam de ciência ou história, e sim de religião e de moral. A ciência e a história ali são meros invólucros, que contornam as experiências religiosas e morais, para mais facilmente se divulgarem no povo. E como este povo não poderia entender de outro modo, não lhe seria vantajoso, porém nocivo, estar de posse de uma ciência ou de uma história mais perfeita. Demais, continuam a dizer, os livros sagrados, porque religiosos por natureza, têm necessariamente a sua vida. A vida também por sua vez tem a sua verdade e a sua lógica, certamente diversa da verdade e da lógica racional, e até mesmo de ordem assaz diversa, a saber, é verdade de comparação e proporção, quer com o ambiente em que se vive, quer com o fim para que se vive. Chegam enfim a tal extremo, que se abalançam a afirmar, sem a menor restrição, que tudo o que se explica pela vida é verdadeiro e legítimo. Nós, veneráveis irmãos, para quem a verdade é uma e única, e consideramos os livros sacros como escritos por inspiração do Espírito Santo e tendo Deus por autor, conc. vat. E de ver.
C2. Afirmamos que isto equivale a atribuir a Deus a mentira de utilidade ou oficiosa. E com as palavras de Santo Agostinho protestamos que, uma vez admitida em excelsa autoridade qualquer mentira oficiosa, não haverá nenhuma pequena parte daqueles livros que, parecendo a alguém difícil de praticar ou incrível de crer, com a mesma perniciosíssima regra, não seja atribuída a conselho ou utilidade do mendaz autor. Epist. 28. E daí resultará o que o santo doutor acrescenta: neles, isto é, nos livros sacros, cada um dará crédito ao que quiser, e rejeitará o que não lhe agradar. Mas esses apologetas não se preocupam com isto. Concedem ainda que nos livros sacros, para sustentar uma doutrina qualquer, se acham por vezes razões que não se apoiam em nenhum razoável fundamento. A esses gêneros pertencem as que se fundam nas profecias. Contudo, eles também como artifício de pregação, que são legitimados pela vida. Que mais? Concedem, pior ainda, sustentam que o próprio Jesus Cristo errou manifestamente, indicando o tempo da vinda do reino de Deus. E nem é para admirar, dizem, pois então ele ainda se achava sujeito às leis da vida. Posto isto, que será dos dogmas da Igreja? Também estes estão cheios de evidentes contradições, mas, além de serem aceitos pela lógica da vida, não se acham em oposição com a verdade simbólica, pois, neles se trata do infinito, que tem infinitos aspectos. Enfim, tanto eles aprovam e defendem essas teorias, que não põem em dúvida em declarar que se não pode render ao infinito maior pleito de homenagens, do que afirmando acerca do mesmo coisas contraditórias. E admitindo-se a contradição, que é o que não se admitirá. Além dos argumentos objetivos, o crente pode também ser disposto à fé pelos subjetivos. Para este fim os apologetas voltam-se de novo para a doutrina da imanência. Empenham-se em convencer o homem de que nele mesmo e nos íntimos recantos de sua natureza e de sua vida, se oculta o desejo e a necessidade de uma religião, não já de uma religião qualquer, mas da católica, porquanto esta, dizem, é rigorosamente requerida, postulada, pelo perfeito desenvolvimento da vida. E sobre este ponto nos vemos de novo obrigados a lamentar que não faltem católicos que, conquanto rejeitem a doutrina da imanência como doutrina, todavia se utilizam dela na apologética, e fazem-no tão incautamente, que parecem admitir não somente certa capacidade ou conveniência na natureza humana para a ordem sobrenatural, o que os apologetas católicos com as devidas restrições sempre demonstram, mas também uma estrita e verdadeira exigência. Para sermos mais exatos, dizemos ainda que esta exigência da religião católica é sustentada pelos modernistas mais moderados. Pois, aqueles que podem ser denominados integralistas, pretendem que se deve mostrar ao homem que ainda não crê, como se acha latente dentro dele mesmo o germem que esteve na consciência de Cristo, e que Cristo transmitiu aos homens. Eis aqui, veneráveis irmãos, sumariamente descrito um método apologético dos modernistas, em tudo conforme com as doutrinas. E tanto o método como as doutrinas estão cheios de erros, capazes só de destruir e não de edificar, não de formar católicos, mas de arrastar os católicos à heresia, mais ainda, à completa destruição de toda a religião. O modernista reformador. Pouco resta-nos finalmente dizer a respeito das pretensões do modernista como reformador. Já pelo que está exposto fica mais que patente a mania de inovação que move estes homens, mania esta que não poupa absolutamente nada ao catolicismo. Querem a inovação da filosofia, particularmente nos seminários, de tal sorte que, desterrada a filosofia dos escolásticos para a história da filosofia, entre os sistemas já obsoletos, seja ensinada aos moços a moderna filosofia, que é a única verdadeira correspondente aos nossos tempos. Para a reforma da teologia, querem que aquela teologia que chamamos racional, seja fundamentada na filosofia moderna. Desejam, além disto, que a teologia positiva se baseie na história dos dogmas. Querem também que a história seja escrita e ensinada pelos seus métodos e com preceitos novos. Dizem que os dogmas e a sua evolução devem entrar em acordo com a ciência e a história. Para o catecismo, exigem que nos livros de catequese se introduzam só aqueles dogmas que tiverem sido reformados e estiverem ao alcance da inteligência do vulgo. Acerca do culto, clamam que se devem diminuir as devoções externas e proibir que aumentem, embora, a bem da verdade, outros mais favoráveis ao simbolismo se mostrem nisto mais indulgentes. Gritam a altas vozes que o regime eclesiástico deve ser renovado em todos os sentidos, mas especialmente na disciplina e no dogma. Por isto, dizem que por dentro e por fora se deve entrar em acordo com a consciência moderna, que se acha de todo inclinada para a democracia. E assim também dizem que o clero inferior e o laicato devem tomar parte no governo, que deve ser descentralizado. Também devem ser transformadas as congregações romanas, e antes de todas, as do Santo Ofício e do Índice. Deve mudar-se a atitude da autoridade eclesiástica nas questões políticas e sociais, de tal sorte que não se intrometa nas disposições civis, mas procure amoldar-se a elas, para penetrá-las no seu espírito.
Em moral estão pelo americanismo, dizendo que as virtudes ativas devem antepor-se às passivas, e que convém promover o exercício daquelas de preferência a estas. Desejam que o clero volte à antiga humildade e pobreza e querem-no também de acordo no pensamento e na ação com os preceitos do modernismo. Finalmente não falta entre eles quem, obedecendo muito de boa mente aos acenos dos seus mestres protestantes, até deseje ver suprimido do sacerdócio o sacro celibato. Que restará, pois, de intacto na Igreja, que não deva por eles ou segundo os seus princípios ser reformado. Crítica geral de todo o sistema. Talvez que na exposição da doutrina dos modernistas tenhamos parecido a alguém, veneráveis irmãos, demasiadamente prolixos. Isso, porém, foi de todo necessário, tanto para que não continuem a acusar-nos, como costumam, de ignorar as suas teorias, como também, para que se veja que quando se fala de modernismo, não se trata de doutrinas vagas e desconexas, mas de um corpo uno e compacto de doutrinas em que, admitida uma, todas as demais também o deverão ser. Por isso, também quisemos servir-nos de uma forma quase didática, e nem recusamos os vocábulos bárbaros, que os modernistas adotam. Se, pois, de uma só vista de olhos atentarmos para todo o sistema, a ninguém causará pasmo ouvir-nos defini-lo, afirmando ser ele a síntese de todas as heresias. Certo é que se alguém se propusesse juntar, por assim dizer, o destilado de todos os erros, que a respeito da fé têm sido até hoje levantados, nunca poderia chegar a resultado mais completo do que alcançaram os modernistas. Tão longe se adiantaram eles, como já o notamos, que destruíram não só o catolicismo, mas qualquer outra religião. Com isto se explicam os aplausos dos racionalistas. Por isto aqueles dentre os racionalistas que falam mais clara e abertamente, se vangloriam de não ter aliados mais efetivos que os modernistas. E de fato, voltemos um pouco, veneráveis irmãos, à prejudicialíssima doutrina do agnosticismo. Com esta, por parte da inteligência, está fechado ao homem todo o caminho para chegar a Deus, ao passo que se torna mais aberto por parte de um certo sentimento e da ação. Quem não percebe, porém, que isto se afirma em vão? O sentimento corresponde sempre à ação de um objeto, que é proposto pela inteligência ou pelos sentidos. Exclui a inteligência, e o homem seguirá mais arrebatadamente os sentidos pelos quais é já arrastado. Além de que, quaisquer que sejam as fantasias de um sentimento religioso, não podem elas vencer o senso comum. Ora, o senso comum nos ensina que toda a perturbação ou preocupação do espírito, longe de ajudar, impede a investigação da verdade, queremos dizer da verdade em si mesma, ao passo que aquela outra verdade subjetiva, fruto do sentimento íntimo e da ação, quando muito serviria para um jogo de palavras, sem nada aproveitar ao homem, que antes de tudo quer saber se, fora de si, existe ou não um Deus, em cujas mãos há de cair um dia. Recorrem outrossim e com afinco à experiência. Mas, que pode ela acrescentar ao sentimento? Nada, por certo, poderá apenas torná-lo mais intenso, e esta intensidade tornará proporcionalmente mais firme a persuasão da verdade do objeto. Estas duas coisas, porém, não farão que o sentimento deixe de ser sentimento, nem lhe mudarão a natureza, sempre sujeita a engano, se não for auxiliada pela inteligência. Pelo contrário, confirmarão e reforçarão o sentimento, pois que este, quanto mais intenso for, tanto mais direito terá a ser sentimento. Como porém tratamos aqui do sentimento religioso e da experiência, que nele se contém, sabeis por certo, veneráveis irmãos, com quanta prudência convém tratar esta matéria, e quanta ciência se requer para regular esta mesma prudência. Vos o sabeis, pelo contacto que tendes com as almas, especialmente aquelas em que domina o sentimento. Vos o sabeis pelo estudo dos tratados de ascética que, não obstante serem menosprezados pelos modernistas, contém doutrina mais sólida e mais fina observação do que aquela de que se vangloriam os modernistas. E a nós, na verdade, parece-nos ser só de um demente, ou pelo menos de um rematado imprudente o admitir, sem mais exame, por verdadeiras, as tais experiências íntimas apregoadas pelos modernistas. Porque será então, dizemo-lo aqui de passagem, que tendo essas experiências tão grande força e certeza, não o possa também ter a experiência de milhares de católicos, quando afirmam que os modernistas vagueiam por um caminho errado? A maior parte dos homens sustenta e há de sempre sustentar com firmeza que, só com o sentimento e a experiência, sem a guia e a luz da inteligência, nunca se chegará ao conhecimento de Deus. Resta, portanto, ainda uma vez, ou ateísmo ou a absoluta falta de religião. Não esperem os modernistas melhores resultados da sua doutrina do simbolismo. De fato, se todos os elementos, que chamam intelectuais, não passam de meros símbolos de Deus, por que motivo não será também um símbolo o mesmo nome de Deus ou de personalidade divina? E se assim for, bem se poderia duvidar da mesma personalidade divina, e teremos aberta a estrada para o panteísmo. Do mesmo modo, a um puro e simples panteísmo leva a outra doutrina da imanência divina. Pois, se perguntarmos, essa imanência distingue ou não distingue Deus do homem?
Se distingue que divergência então pode haver entre essa doutrina e a católica? Ou então, por que rejeitam os modernistas a doutrina da revelação externa? Se, pelo contrário, não se distingue, temos de novo o panteísmo. Mas, de fato, a imanência dos modernistas quer e admite que todo fenômeno de consciência proceda do homem enquanto homem. Com legítimo raciocínio, deduzimos portanto que Deus e o homem são uma e a mesma coisa, e daqui o panteísmo. Também a distinção que fazem entre a ciência e a fé não leva a outro resultado. Põe o objeto da ciência na realidade do cognoscível e o da fé na realidade do incognoscível. Ora, o incognoscível é produzido pela completa desproporção entre o objeto e a inteligência. E esta desproporção, acrescentam, nunca poderá cessar. Logo, o incognoscível ficará sempre incognoscível, tanto para o crente quanto para o filósofo. Se, pois, alguma religião houver, o seu objeto será sempre a realidade do incognoscível, e não sabemos por que motivo essa realidade não poderá ser a alma universal do mundo, como querem certos racionalistas. Isto já é bastante para bem nos certificarmos de que muitos são os caminhos pelos quais a doutrina modernista vai acabar no ateísmo e na destruição de toda a religião. Neste caminho os protestantes deram o primeiro passo, os modernistas o segundo. Pouco falta para o completo ateísmo. Segunda parte. As causas do modernismo. Para mais a fundo conhecermos o modernismo e o mais apropriado remédio acharmos para tão grande mal, cumpre agora, veneráveis irmãos, indagar algum tanto das causas, donde se originou e por que se tem desenvolvido. Não há duvidar que a causa próxima e imediata é a aberração do entendimento. As remotas, reconhecendo-las duas, o amor de novidades e orgulho. O amor de novidades basta por si só para explicar toda a sorte de erros. Por esta razão nosso sábio predecessor Gregório XVI, com toda a verdade escreveu. Encíclica Singularinus 7 de julho de 1834. Muito lamentável é ver até onde se atiram os delírios da razão humana, quando o homem corre após as novidades e, contra as admoestações de São Paulo, se empenha em saber mais do que convém, confiando demasiado em si, pensa que deve procurar a verdade fora da Igreja Católica, onde ela se acha sem a menor sombra de erro. Contudo, o orgulho tem muito maior força para arrastar ao erro os entendimentos. E é o orgulho que, estando na doutrina modernista como em sua própria casa, aí acha a larga de que se cevar e com que ostentar as suas manifestações. Efetivamente, o orgulho faz-los confiar tanto em si que se julgam e dão a si mesmos como regra dos outros. Por orgulho loucamente se gloriam de ser os únicos que possuem o saber, e dizem desvanecidos e inchados, nós cá não somos como os outros homens. E, de fato, para o não serem, abraçavam e devaneiam toda a sorte de novidades, até das mais absurdas. Por orgulho repelem toda a sujeição, e afirmam que a autoridade deve aliar-se com a liberdade. Por orgulho, esquecidos de si mesmos, pensam unicamente em reformar os outros, sem respeitarem nisto qualquer posição, nem mesmo a suprema autoridade. Para se chegar ao modernismo não há, com efeito, caminho mais direto do que o orgulho. Se algum leigo ou também algum sacerdote católico esquecer o preceito da vida cristã, que nos manda negarmos a nós mesmos para podermos seguir a Cristo, e se não afastar de seu coração orgulho, ninguém mais do ele se acha naturalmente disposto a abraçar o modernismo. Seja, portanto, veneráveis irmãos, o vosso primeiro dever, resistir a esses homens soberbos, ocupá-los nos mistérios mais humildes e obscuros, a fim de serem tanto mais deprimidos quanto mais se enaltecem, e, postos na ínfima plana, tenham menor campo a prejudicar. Além disto, por vos mesmos ou pelos reitores dos seminários, procurai com cuidado conhecer os jovens que se apresentam candidatos às fileiras do clero, e se algum deles for de natural orgulhoso, riscai-o resolutamente do número dos ordinandos. Neste ponto, quisera Deus que se tivesse sempre agido com a vigilância e fortaleza que era mister. Passando das causas morais as que se relacionam com a inteligência, surge sempre a ignorância. Todos os modernistas que pretendem ser ou parecer doutores na igreja, exaltando em voz clamorosa a moderna filosofia e desdenhando a escolástica, abraçaram a primeira, iludidos pelo seu falso brilho, porque, ao ignorarem completamente a segunda, careceram dos meios convenientes para reconhecerem a confusão das ideias e refutar os sofismas. E, pois, da aliança da falsa filosofia com a fé que surgiu o seu sistema, formado de tantos e tamanhos erros. Quem dera que eles fossem no entanto menos zelosos e sagazes na propaganda destes erros. Mas, em vez disto, é tal a sua esperteza, é tão indefeso o seu trabalho, que deveras causa pesar ver consumirem-se em prejuízo da igreja tantas forças, que bem empregadas lhe seriam muito vantajosas. Para conduzirem os espíritos ao erro, usam de dois meios. Removem primeiro os obstáculos, e em seguida procuram com máxima cautela os ardis que lhes poderão servir, e põem-nos em prática, incessante e pacientemente. Dentre os obstáculos, 3 principalmente se opõem aos seus esforços.
O método escolástico de raciocinar, a autoridade dos padres com a tradição, o magistério eclesiástico. Tudo isto é para eles objeto de uma luta encarniçada. Por isso, continuamente escarnecem e desprezam a filosofia e a teologia escolástica. Quer o façam por ignorância, quer por temor, quer mais provavelmente por um e outra, o certo é que a mania da novidade neles se acha aliada com ódio à escolástica. E não há sinal mais manifesto de que começa alguém a volver-se para o modernismo do que começar a aborrecer a escolástica. Lembrem-se os modernistas os seus faltores da condenação que Pio IX infligiu a esta proposição. Sílabus proposição 13. O método e os princípios com que os antigos doutores escolásticos trataram a teologia não condizem mais com as necessidades dos nossos tempos e com os progressos da ciência. São também muito astuciosos em desvirtuar a natureza e a eficácia da tradição, a fim de privá-la de todo o peso e autoridade. Porém, nós, os católicos, teremos sempre do nosso lado a autoridade do Segundo Concílio de Nicéia, que condenou aqueles que ousam, à maneira de perversos hereges, desprezar as tradições eclesiásticas, imaginar qualquer novidade, ou pensar maliciosa e astutamente em destruir o que quer que seja das legítimas tradições da Igreja Católica. Teremos sempre a profissão do Quarto Concílio de Constantinopla. Professamos, portanto, conservar e defender as regras que, tanto pelos santos e célebres apóstolos quanto pelos concílios universais e locais, ortodoxos, mesmo por qualquer deíloco padre e mestre da Igreja, foram dadas à Santa Igreja Católica e Apostólica. Por esta razão os pontífices romanos Pio IV e Pio X quiseram que se acrescentassem estas palavras à profissão de fé. Creio firmemente e professo as tradições apostólicas e eclesiásticas e todas as demais determinações e constituições da mesma Igreja. O mesmo juízo que fazem da tradição, estendem nos modernistas também aos santos padres da Igreja. Com a maior temeridade, tendo-os embora como muito dignos de toda a veneração, fazem-nos passar por muito ignorantes da crítica e da história, no que seriam indesculpáveis, se outros houveram sido os tempos em que viveram. Põe, finalmente, todo o empenho em diminuir e enfraquecer o magistério eclesiástico, ora deturpando-lhe sacrilegamente a origem, a natureza, os direitos, ora repetindo livremente contra ele as calúnias dos inimigos. Agreiros modernistas quadram estas palavras que muito a contragosto escreveu nosso predecessor, para atirarem sobre a mística esposa de Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, o desprezo e o ódio. Os filhos das trevas tomaram o costume de deprimi-la em público como uma insensata calúnia e, trocando a noção das coisas e das palavras, de chamá-la amiga do obscurantismo, sustentáculo da ignorância, inimiga da luz, da ciência e do progresso. Moto próprio. Ultimisticam 14/03/1891. Em vista disto, veneráveis irmãos, não é para admirar que os católicos, denodados defensores da Igreja, sejam alvo do ódio mais desapoderado dos modernistas. Não há injúria que lhes não atirem em rosto, mas de preferência os chamam ignorantes e obstinados. Se a erudição e o acerto de quem os refuta os atemoriza, procuram descartá-lo, recorrendo ao silêncio. Este modo de proceder com os católicos torna-se ainda mais odioso, porque eles ao mesmo tempo exaltam descompassadamente com incessantes louvores os que seguem o seu partido, acolhem e batem palmas aos seus livros, eriçados de novidades. E quanto mais alguém mostra ousadia em destruir as coisas antigas, em rejeitar as tradições e o magistério eclesiástico, tanto mais encarecem a sua sabedoria. E por fim, o que a todo espírito reto causa horror, não só elogiam pública e encarecidamente, mas veneiram como mártir quem quer por acaso for condenado pela Igreja. Movidos e abalados por toda essa celeuma de louvores e impropérios, conflito, ou de não passarem por ignorantes, ou de serem tidos por sábios, os ânimos juvenis, instigados interiormente pelo orgulho e pelo amor das novidades dão-se por vencidos e desertam para o modernismo. Com isto já chegamos aos artifícios com que os modernistas passam as suas mercadorias. Que recursos deixam eles de empregar para angariar sectários? Procuram conseguir cátedras nos seminários e nas universidades, para tornarem-se insensivelmente cadeiras de pestilência. Inculcam as suas doutrinas, talvez disfarçadamente, pregando nas igrejas. Expõem-nas mais claramente nos congressos. Introduzem e exaltam-nas nos institutos sociais sob o próprio nome ou sob o de outrem. Publicam livros, jornais, periódicos. Às vezes o mesmo escritor se serve de diversos nomes, para enganar os incautos, simulando grande número de autores. Numa palavra, pela ação, pela palavra, pela imprensa, tudo experimentam, de modo a parecerem agitados por uma violenta febre. Que resultado terão eles alcançado? Infelizmente lamentamos a perda de grande número de moços, que davam ótimas esperanças de poderem um dia prestar relevantes serviços à Igreja, atualmente fora do bom caminho. Lamentamos esses muitos que, embora não se tenham adiantado tanto, tendo contudo respirado esse ar infeccionado, já pensam, falam e escrevem com tal liberdade, que em católicos não assenta bem. Vemo-los entre os leigos, vemo-los entre os sacerdotes. E, quem o diria?
vemo-los até no seio das famílias religiosas. Tratam a escritura à maneira dos modernistas. Escrevendo sobre a história tudo o que pode desdourar a igreja, divulgam cuidadosamente e com disfarçado prazer. Guiados por um certo apriorismo, procuram sempre desfazer as piedosas tradições populares. Mostram desdenhar as sagradas relíquias, respeitáveis pela sua antiguidade. Enfim, vivem preocupados em fazer o mundo falar de suas pessoas. E sabe que isto não será possível, se disserem as mesmas coisas que sempre se disseram. Podem estar eles na persuasão de fazerem coisa agradável a Deus e à igreja. Na realidade, porém, ofendem gravemente a Deus e à igreja, se não com suas obras, de certo com o espírito que os anima e com o auxílio que prestam ao atrevimento dos modernistas. E imparte remédios a esta torrente de gravíssimos erros, que às claras e às ocultas se vai avolumando. O nosso predecessor Leão XIII, de feliz memória, procurou energicamente levantar um dique, principalmente no que se refere às sagradas escrituras. Já vimos, porém, que os modernistas não se deixam facilmente intimidar. Eis porque, aparentando o maior acatamento e a mais apurada humildade, inverteram as palavras do pontífice do modo que lhes convinha, e propalaram que os atos do mesmo eram dirigidos a outros. Destarte o mal, dia a dia, foi tomando maiores proporções. É por isto, veneráveis irmãos, que decidimos lançar mãos, sem demora, de medidas mais enérgicas. Nós, porém, vos pedimos e suplicamos que em negócio de tal monta nada, de modo algum, se deixe a desejar em vossa vigilância, desvelo e fortaleza. E isto mesmo que vos pedimos e de vos esperamos, pedimo-lo também e esperamo-lo dos demais pastores das almas, dos educadores e mestres do jovem clero, e particularmente dos superiores gerais das ordens religiosas. 1. No que se refere aos estudos, queremos em primeiro lugar e mandamos terminantemente que a filosofia escolástica seja tomada por base dos estudos sacros. Bem se compreende que, se os doutores escolásticos trataram certas questões com excessiva argúcia, ou foram omissas noutras, se disseram coisas que mal se acomodam com as doutrinas apuradas nos séculos posteriores, ou mesmo alguma coisa inadmissível, muito longe está de nossa intenção querer que tudo isto deva servir de exemplo a imitar nos nossos dias. Leão XIII, encíclica Aeterni Petris. O que importa saber, antes de tudo, é que a filosofia escolástica que mandamos adotar é principalmente a de Santo Tomás de Aquino, a cujo respeito queremos fique em pleno vigor tudo o que foi determinado pelo nosso predecessor e, se há mister, renovamos, confirmamos e mandamos severamente sejam por todos observadas aquelas disposições. Se isto tiver sido descuidado nos seminários, insistam e exijam os bispos que para o futuro se observe. Tornamos extensiva a mesma ordem aos superiores das ordens religiosas. E todos aqueles que ensinam fiquem cientes de que não será sem graves prejuízos que, especialmente em matérias metafísicas, se afastarão de Santo Tomás. Fundamentada assim a filosofia, sobre ela se erga com a maior diligência o edifício teológico. Veneráveis irmãos, promovei com toda a solicitude o estudo da teologia, de tal sorte que ao saírem dos seminários os clérigos lhe tenham alta consideração e profundo amor, e sempre o conservem carinhosamente. Porquanto é de todo sabido que na quase infinitude das disciplinas que se apresentam às inteligências ávidas do saber, é tão certo que a teologia cabe o primeiro lugar, que os antigos diziam que era dever das outras ciências e artes servirem-na e auxiliarem-na como escravas. Leão XIII, Carta em Magna, 10 de dezembro de 1889. Aproveitamos esta ocasião para dizer que nos parecem dignos de louvor aqueles que, salvando o respeito devido à tradição, aos santos padres, ao magistério eclesiástico, procuram esclarecer a teologia positiva com prudente critério e normas católicas, coisa que nem sempre se observa, tirando luzes da verdadeira história. Certo é que na atualidade, a teologia positiva se deve dar maior extensão que outrora. Entretanto, isto se deve fazer de tal sorte que não seja de nenhum modo em detrimento da teologia escolástica, e sejam censurados, como faltores do modernismo, aqueles que de tal modo elevam a teologia positiva que parece quase desprezarem a escolástica. Quanto às disciplinas profanas, basta lembrar o que sabiamente disse o nosso predecessor: aplicai-vos diligentemente ao estudo das coisas naturais. Pois, assim como em nossos dias as engenhosas descobertas e os úteis empreendimentos com sobeja razão são admirados pelos contemporâneos, da mesma sorte serão alvo de perenes louvores e encarecimentos dos vindouros. Seja isto feito sem prejuízo dos estudos sacros. Assim também o advertiu o mesmo nosso predecessor, pelas seguintes palavras: a causa de tais erros, se a investigarmos cuidadosamente, provém principalmente de que hoje, quanto maior intensidade se dá aos estudos das ciências naturais, tanto mais se descuram as disciplinas mais severas e mais elevadas. Algumas destas são, de fato, quase atiradas ao esquecimento. Outras são tratadas com pouca vontade e de leve, e, coisa indigna, perdido o esplendor de sua primitiva dignidade, são deturpadas por opiniões inverossímeis e por enormes erros.
É esta a lei a qual mandamos que se conformem os estudos das ciências naturais nos seminários. 2. Em vista tanto destas nossas disposições como da do nosso antecessor, convém prestar muita atenção toda vez que se tratar da escolha dos diretores e professores tanto dos seminários quanto das universidades católicas. Todo aquele que tiver tendências modernistas, seja ele quem for, deve ser afastado quer dos cargos quer do magistério, e se já tiver de posse, cumpre ser removido. Faça-se o mesmo com aqueles que, às ocultas ou às claras, favorecerem o modernismo, louvando os modernistas, ou atenuando-lhes a culpa, ou criticando a escolástica, os santos padres, o magistério eclesiástico, ou negando obediência a quem quer que se ache em exercício do poder eclesiástico, bem assim como aqueles que se mostrarem amigos da novidade em matéria histórica, arqueológica e bíblica, e finalmente com aqueles que se descuidarem dos estudos sacros ou parecerem dar preferência aos profanos. Neste ponto, veneráveis irmãos, e particularmente na escolha dos lentes, nunca será demasiada a vossa solicitude e constância, porquanto é o mais das vezes ao exemplo dos mestres que se formam os discípulos. Firmados, portanto, no dever da consciência, procedei nesta matéria com prudência, mas também com energia. Não deve ser menor a vossa vigilância e severidade na escolha daqueles que devem ser admitidos ao sacerdócio. Longe, muito longe do clero esteja o amor às novidades. Deus não vê com bons olhos os ânimos soberbos e rebeldes. A ninguém doravante se conceda a láurea da teologia ou direito canônico, se primeiro não tiver feito todo o curso de filosofia escolástica. Se, não obstante isto, ela for concedida, será nula. Tornem-se doravante extensivas a todas as nações as disposições emanadas da Sagrada Congregação dos Bispos Irregulares no ano 1896, acerca da frequência dos clérigos regulares e seculares da Itália às universidades. Os clérigos e sacerdotes inscritos a um instituto ou a uma universidade católica não poderão frequentar nas universidades civis cursos também existentes nos institutos católicos a que se inscreveram. Se, em tempos passados, isto tiver sido concedido em algum lugar, mandamos que de hora em diante não mais se permita. Ponham os bispos que formam o conselho diretivo de tais institutos católicos ou universidades católicas o maior empenho em fazer observar estas nossas determinações. 3. Compete, outrossim, aos bispos providenciar para que os livros dos modernistas já publicados não sejam lidos, e as novas publicações sejam proibidas. Qualquer livro, jornal ou periódico desse gênero não poderá ser permitido aos alunos dos seminários ou das universidades católicas, pois daí não lhes proviria menor mal do que o que produzem as más leituras. Antes, seria ainda pior, porque ficaria contaminada a mesma raiz da vida cristã. Nem diversamente se há de julgar dos escritos de certos católicos, homens aliás de não más intenções, porém faltos de estudos teológicos e embebidos de filosofia moderna, que procuram conciliar com a fé e fazê-la servir, como eles dizem, em proveito da mesma fé. O nome e a boa reputação dos autores faz com que tais livros sejam lidos sem o menor escrúpulo, e por isto mesmo se tornam assaz perigosos para pouco e pouco encaminharem ao modernismo. Querendo, veneráveis irmãos, dar-vos normas gerais em tão grave assunto, se em vossas dioceses circularem livros perniciosos, procurai energicamente proscrevê-los, condenando-os mesmo solenemente, se os julgardes oportuno. Conquanto esta sede apostólica procure por todos os meios proscrever tais publicações, tornou-se hoje tão avultado o seu número que não lhe bastariam forças para condená-las todas. Disto resulta às vezes que o remédio já chega tarde, porque a demora já facilitou a infiltração do mal. Queremos, por conseguinte, que os bispos, pondo de parte todo o receio, repelindo a prudência da carne, desdenhando a grita dos maus, com suavidade perseverante, cumpram todos o que lhes cabe, lembrando-se do que na Constituição Apostólica Officiorum, Leão XIII escreveu: empenhem-se os ordinários, mesmo como delegados da sede apostólica, em proscrever e tirar das mãos dos fiéis os livros, ou quaisquer escritos nocivos, publicados ou divulgados nas suas dioceses. Com estas palavras, é verdade, concede-se um direito, mas, ao mesmo tempo, também se impõe um dever. Ninguém, contudo, julgue ter cumprido tal dever pelo fato de nos remeter um ou outro livro, deixando entretanto muitíssimos outros serem publicados e divulgados. Nem se julguem desobrigados disto por terem ciência de que certo livro alcançou de outrem o imprimatur, porquanto tal concessão pode ser falsa, como também pode ter sido por descuido, por excesso de benignidade, ou por demasiada fé no autor. E este último caso pode muito facilmente dar-se nas ordens religiosas. Acresce também saber que, assim como todo e qualquer alimento não serve igualmente para todos, da mesma sorte um livro que pode ser inocente num lugar, já noutro, por certas circunstâncias, pode tornar-se nocivo. Se, por conseguinte, o bispo, depois de ouvir o parecer de pessoas prudentes, julgar que em sua diocese deve ser condenado algum desses livros, damos-lhe para isto ampla faculdade, e até o oneramos com este dever.
Desejamos, entretanto, se conservem as devidas atenções, e talvez baste no ou noutro caso restringir ao clero essa proibição. E ainda mesmo neste caso os livreiros católicos estão obrigados a não dar à venda as publicações proibidas pelo bispo. E já que nos caiu sob a pena este assunto, atendam os bispos a que os livreiros, por avidez de lucro, não vendam livros perniciosos. O certo é que nos catálogos de alguns deles não poucas vezes se veem anunciados, e com bastante louvores, os livros dos modernistas. Se eles a isto se recusarem, não ponha dúvida os bispos em privá-los do título de livreiros católicos. Da mesma sorte, e por mais forte razão, se gozarem do título de episcopais. Mas, se tiverem o título de pontifícios, seja o caso deferido à Santa Sé. A todos finalmente lembramos o artigo 26 da citada Constituição Apostólica Officiorum. Todas as pessoas que tiverem obtido faculdade apostólica de ler e conservar livros proibidos, não se acham por esse mesmo fato autorizadas a ler livros ou jornais proscritos pelos ordinários locais, salvo se no indulto apostólico se achar expressamente declarada a licença de ler e conservar livros condenados por quem quer seja. 4. No entanto, não basta impedir a leitura ou a venda de livros maus. Cumpre, outrossim, impedir-lhes a impressão. Usem, pois, os bispos a maior severidade em conceder licença para a impressão. E visto como é grande o número de livros que, segundo a Constituição Officiorum, ao mistério da autorização do ordinário, é costume em certas dioceses designar, em número conveniente, censores, por ofício, para o exame dos manuscritos. Louvamos com efusão de ânimo essa instituição de censura, e não só exortamos, mas mandamos que se estenda a todas as dioceses. Haja, portanto, em todas as cúrias episcopais censores para a revisão dos escritos em via de publicação. Sejam estes escolhidos no clero secular e regular, homens idosos, sábios e prudentes, que ao aprovar ou reprovar uma doutrina, tomem um meio termo seguro. Terão eles o encargo de examinar tudo o que, segundo os artigos 41 e 42 da referida Constituição, precisar de licença para ser publicado. O censor dará o seu parecer por escrito. Se for favorável, o bispo permitirá a impressão com a palavra imprimatur, que deverá ser precedida do nihil obstante do nome do censor. Também na Cúria Romana, como nas outras, serão estabelecidos censores de ofício. Serão esses designados pelo mestre do Sagrado Palácio Apostólico, depois de consultar o cardeal vigário de Roma e obtido também o consentimento e aprovação do Sumo Pontífice. O mesmo determinará qual dos censores deverá examinar cada escrito. A licença de impressão será concedida pelo referido mestre juntamente com o cardeal vigário ou seu vice-gerente, antepondo-se, porém, como acima se disse, o nihil obstante o nome do censor. Somente em circunstâncias extraordinárias e raríssimas, a prudente juízo do bispo poderá omitir-se a menção do censor. Nunca se dará a conhecer ao autor o nome do censor, antes que este tenha dado seu juízo favorável, a fim de que o censor não venha sofrer vexames, enquanto examinar os escritos ou depois que os tiver desaprovado. Nunca se escolham censores entre as ordens religiosas, sem primeiro pedir secretamente o parecer ao superior provincial, ou, se se tratar de Roma, ao geral. Esses deverão em consciência dar atestado dos costumes, do saber, da integridade e das doutrinas do escolhido. Avisamos aos superiores religiosos do gravíssimo dever que tem de nunca permitir que algum de seus súditos publique alguma coisa, sem a prévia autorização juntamente com a do ordinário. Declaramos em último lugar, que o título de censor, com que alguém for honrado, nenhuma eficácia terá nem jamais poderá ser aduzido para corroborar as suas opiniões particulares. Ditas estas coisas em geral, particularmente mandamos a mais rigorosa observância do que se prescreve no artigo 42 da citada Constituição Officiorum, a saber, é proibido aos sacerdotes seculares tomarem a direção de jornais ou periódicos, sem prévia autorização do ordinário. Será privado desta licença quem, depois de ter recebido a advertência, continuar a fazer mau uso dela. Como há certos sacerdotes, que, com o nome de correspondentes, ou colaboradores, escrevem nos jornais ou periódicos, artigos infectos de modernismo, tomem providências os bispos para que tal não aconteça, e, acontecendo, advirtam-nos e proíbam-nos de escrever. Com toda a autoridade mandamos que os superiores das ordens religiosas façam o mesmo, e se estes se mostrarem descuidados neste ponto, façam os bispos com a autoridade delegada do Sumo Pontífice. Sempre que for possível, tenham os jornais e periódicos publicados pelos católicos um determinado censor. Será este obrigado à revisão de todas as folhas ou fascículos já impressos, e se encontrar alguma coisa perigosa, fará corrigi-la quanto antes. E se o censor tiver deixado passar alguma coisa, o bispo tem o direito de fazê-la corrigir. 5. Já nos referimos acima aos congressos, reuniões públicas, em que os modernistas se aplicam à pública defesa e propaganda das suas opiniões. Salvo raríssimas exceções, de hora em diante os bispos não permitirão mais os congressos de sacerdotes.
Se em algum caso permitirem, será sob condição de não tratarem de assuntos de competência dos bispos ou da Santa Sé, de não fazerem propostas nem petições que envolvam usurpação de jurisdição, nem se faça menção alguma de tudo que pareça modernismo, presbiterianismo ou laicismo. A essas reuniões que devem ser autorizadas, cada uma em particular e por escrito, e na época oportuna, não poderá comparecer sacerdote algum de outra diocese, sem as cartas de recomendação do próprio bispo. Lembrem-se todos os sacerdotes do que por estas gravíssimas palavras, Leão XIII recomendou. Carta encíclica Nobilissima Galorum 10 de fevereiro de 1884. Seja intangível para os sacerdotes a autoridade dos próprios bispos. Persuadem-se de que se um ministério sacerdotal não se exercer debaixo da direção do bispo, não será santo, nem proveitoso nem merecedor de respeito. 6. Mas que aproveitariam, veneráveis irmãos, as nossas ordens e as nossas prescrições, se não fossem observadas como se deve com firmeza? Para o alcançarmos, pareceu-nos bem estender a todas as dioceses o que desde muito anos os bispos da Úmbria, com tanta sabedoria, resolveram entre si. Atas do Congresso dos Bispos de Úmbria, novembro 1849, segunda arte 6. Para extirpar, diziam eles, os erros já espalhados e impedir que se continue a sua difusão, ou que haja mestres da impiedade que perpetuam os perniciosos efeitos produzidos por essa mesma difusão. Seguindo o exemplo de São Carlos Borromeu, este sacro congresso determina que em cada diocese se institua um conselho de homens eméritos dos dois cleros, com a incumbência de ver se, e de que modo, os novos erros se dilatam e se propagam, e dar aviso disto ao bispo, para que de comum acordo se providencie para a extinção do mal logo que se desponte e não tenha tempo de espalhar-se com detrimento das almas, nem, o que ainda seria pior, de se avigorar e crescer. Determinamos, pois, que em cada diocese se institua um semelhante conselho, que se denominará Conselho de Vigilância. Os membros do conselho serão escolhidos pelas normas já prescritas para os censores dos livros. Reunir-se-ão de 2 em 2 meses, em dia determinado, em presença do bispo, e as coisas tratadas ou resolvidas guardem-nas os conselheiros com segredo inviolável. Serão estes os deveres dos membros do conselho. Investiguem com cuidado os vestígios do modernismo, tanto nos livros como no magistério, e com prudência, rapidez e eficácia providenciem quando houver mistério pela preservação do clero e da mocidade. Combatam as novidades de palavras, e lembrem-se dos avisos de Leão XIII. Nas publicações católicas não se poderia aprovar uma linguagem que, inspirando-se em perniciosas novidades, parecesse escarnecer da piedade dos fiéis e falasse de nova orientação da vida cristã, de novas direções da igreja, de novas aspirações da alma moderna, de nova vocação do clero, de nova civilização cristã. Não se tolerem tais dislates, nem nos livros nem nas cátedras. Não se descuidem dos livros em que se tratar das piedosas tradições de cada lugar, ou das sagradas relíquias. Não permitam que se ventilem tais questões em jornais ou em periódicos destinados a nutrir a piedade, nem com expressões que tenham ares de zombaria ou de desdém, nem com afirmações decisivas, particularmente, como quase sempre sucede, quando o que se afirma não passa as raias da probabilidade ou quando se baseia em opiniões e preconceitos. Acerca das sagradas relíquias, tomem-se as seguintes normas. Se os bispos, que são os únicos juízes nesta matéria, reconhecerem com certeza que uma relíquia é falsa, sem demora subtrairão ao culto dos fiéis. Se, por ocasião de perturbações civis ou por outro motivo, se tiverem extraviado os documentos de autenticidade de uma relíquia qualquer, não seja exposta à veneração do povo, sem que primeiro tenha sido reconhecida pelo bispo. Só terá valor o argumento de prescrição ou de presunção fundada, quando o culto for recomendável pela sua antiguidade, conforme o decreto da Congregação das Indulgências e das Sagradas Relíquias, do ano de 1896, expresso nestes termos. As antigas relíquias devem ser conservadas na veneração que tiverem até agora, salvo-se em casos particulares, se tiverem provas certas de que são falsas ou supositícias. Nos juízos a emitir acerca das pias tradições, tenha-se sempre diante dos olhos a suma prudência de que usa a Igreja nesta matéria, de não permitir que essas tradições sejam relatadas nos livros sem as determinadas precauções, e com a prévia declaração prescrita por Urbano VIII. E apesar disto, ainda não se segue que a Igreja tenha o fato por verdadeiro, mas apenas não proíbe que se lhe dê crédito, uma vez que para isto não faltem argumentos humanos. Foi isto precisamente o que, há 30 anos, a Sagrada Congregação dos Ritos declarou. Decreto 2 de maio de 1877. Essas aparições ou revelações não foram aprovadas nem condenadas pela Santa Sé, foram apenas aceitas como merecedores de piedosa crença, com fé puramente humana, em vista da tradição de que gozam, também confirmadas por testemunhas e documentos idôneos. Quem se apegar a esta regra, nada tem que temer. Com efeito, o culto de qualquer aparição, enquanto se baseia no fato e por isto se chama relativo, inclui sempre implicitamente a condição de veracidade do fato.
O absoluto, porém, sempre se funda na verdade, porquanto se dirige às mesmas pessoas dos santos, a quem se honra. Dá-se o mesmo com as relíquias. Recomendamos por fim ao Conselho de Vigilância, lance assídua e cuidadosamente as suas vistas sobre os institutos sociais e bem assim sobre os escritos relativos a questões sociais, a fim de que nem sequer aí se dê agasalho a livros de modernismo, mas se acatem às prescrições dos pontífices romanos. 7. A fim de que as coisas aqui determinadas não fiquem esquecidas, queremos e mandamos que, passado o ano da publicação das presentes letras, e em seguida, depois de cada triênio, com exposição diligente e juramentada os bispos informem a Santa Sé a respeito do que nestas mesmas letras se prescreve das doutrinas que circulam no clero e particularmente nos seminários e outros institutos católicos, não excetuando nem sequer aqueles que estão isentos da autoridade do ordinário. Ordenamos a mesma coisa aos superiores gerais das ordens religiosas, com relação aos seus súditos. Conclusão. Julgamos oportuno escrever-vos estas coisas, veneráveis irmãos, a bem da salvação de todos os fiéis. Por certo os inimigos da Igreja hão de valer-se disto, para de novo repisar em velha acusação, com que procuram fazer-nos passar por inimigos da ciência e dos progressos da civilização. A fim de opormos um novo desmentido a tais acusações, que são desfeitas a cada página da história da Igreja, é nosso propósito conceder todo o auxílio e proteção a uma nova instituição, pela qual sob o influxo da verdade católica, será promovida toda a sorte de ciências e erudições, com o concurso dos católicos mais insignes no saber. Queira Deus secundar os nossos desígnios, e auxiliarem-nos todos quantos têm verdadeiro amor à Igreja de Jesus Cristo. Entretanto, veneráveis irmãos, para vós, em cuja obra e zelo tanto confiamos, pedimos de coração a plenitude das luzes celestiais, a fim de que, nesta época de tão grande perigo para as almas, devido aos erros que de toda parte se infiltram, descortineis o que deveis fazer e o executeis com todo o ardor e fortaleza. Que vos assista com seu poder Jesus Cristo, autor e consumidor da fé, que vos assista com seu socorro a Virgem Imaculada, destruidora de todas as heresias. E nós, como penhor da nossa afeição e como arras das divinas consolações no meio de vossos trabalhos, de coração vos damos a vós, ao vosso clero, e ao vosso povo a benção apostólica. Dado em Roma, junto a São Pedro, no dia 8 de setembro de 1907, no 5º ano do nosso pontificado. Pio X.